Bem-vindos ao Pode Comportar, o primeiro podcast de comportagem da história. Meu convidado decidiu comportar, eu decidi comportar e você também pode comportar. Hoje um convidado ilustre, um pastor muito especial, já vou apresentar ele para você, mas antes, como de costume, eu queria abrir o trecho da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia que foi escolhido pelo nosso convidado. Isaías 1:19, você pode acompanhar comigo ou abrir na sua Bíblia, se você preferir. Isaías 1:19, o texto bíblico escolhido foi: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Forte. Daqui a pouco ele vai explicar pra gente por que ele escolheu esse verso bíblico. E o trecho do Espírito de Profecia do Comportor Evangelista ou Mensageiros da Esperança é o capítulo 2 e o trecho é: Ainda é tempo. Enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o comportor trabalhar. Quando as igrejas se unirem com o papado para oprimir o povo de Deus, lugares onde houver liberdade religiosa se tornarão acessíveis à comportagem evangelística. Se em algum lugar a perseguição se tornar muito forte, que os obreiros façam como Cristo ordenou: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para a outra. Deus guiará seu povo, fazendo com que seja uma bênção em muitos lugares. Se não fosse a perseguição, não seriam tão extensamente espalhados para proclamar a verdade. E Cristo declara: não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Até que no céu seja dito: está consumado. Haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem. Forte. Agora eu quero te apresentar então o nosso convidado de hoje, Américo Florindo de Oliveira Sambata, nascido em Banguela, Angola. Benguela ou Bengala? Benguela, na Angola, com 29 anos de idade, formado pela FADB, atualmente é pastor associado de publicações na Associação Norte Paranaense e na Associação Oeste Paranaense. Um grande comportor, noivo e esse ano marido da Edriele, um exímio palestrante, um grande amigo. Recebam com alegria então pastor Américo Sambata. Seja muito bem-vindo, pastor Sambata. Obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. Eu recebi várias indicações para te trazer para cá. Olha que bacana. Né? Não, leva o Sambata. Então certamente hoje o seu nome tá bem assim, com bastante relevância dentro da comportagem. Eu quero conhecer muito sua história hoje, então seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Tá contente de estar aqui? Feliz, obrigado pelo convite. Então tá bom. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu queria começar te perguntando, né? Por que você escolheu Isaías 1:19? Porque algumas bênçãos, elas são condicional. Mas a despeito das bênçãos condicionais que Deus faculta para o seu povo, eu percebi na minha caminhada que, a despeito de eu errar várias vezes com Deus até hoje, ele não deixa de me amar, ele não deixa de me abençoar. Então, essas bênçãos condicionais eu carrego de alguma forma bem no coração. Se a gente for fiel com Deus, sincero com Deus, até a gente pode talvez não conseguir certas coisas, mas se a gente ser honesto e sincero com Ele, obviamente Ele não vai deixar de abençoar cada um de nós, né? Amém. E por que o trecho do Espírito de Profecia? O ainda é tempo para trabalhar, enquanto durar o tempo da graça. Eu confesso para você que foi diferente, né? Existe meio que um padrãozinho do que os pastores de comportagem ou os comportores escolhem dentro do comportor evangelista. Então você me surpreendeu. Então por que você escolheu esse enquanto durar o tempo da graça, haverá a oportunidade de o comportor trabalhar? Quero entender sua visão sobre isso.
Porque assim, eu tenho conversado bastante com minha noiva, né? E a gente, quando chega em algum lugar, a gente sempre não vê a hora de ser desnecessário. Essa é a nossa lógica. Eu e minha noiva, a gente tem conversa. Amor, a gente não vê a hora de ser desnecessário no Paraná. Tipo, a gente chega para algum lugar e a gente... Porque quando a gente chega em algum lugar, a gente precisa empoderar as pessoas. Para que a gente se torne desnecessário e se torne necessário em outro lugar. Essa é a filosofia. Então, o nosso desejo hoje é que Cristo volte logo, que a gente esteja logo no céu. Mas o trabalho é aqui na Terra. Então, e a gente não está aqui para competir com o mundo, né? A gente está aqui para resgatar pessoas, tirando o mundo para a igreja, né? Sim. Então, essa é a filosofia, né? E a situação geográfica não importa muito, né? Quando a gente está disposto, de fato, a cumprir a missão. E enquanto não se fechar, enquanto não surgiu, está feito lá no santuário celestial, a gente ainda tem a oportunidade de salvar muita gente, inclusive as pessoas bem chegadas a nós e aquelas também que não são chegadas a nós, né? Você acha que o seu segredo da comportagem é ter essa visão espiritualizada de trabalhar para salvar pessoas? Isso pode até ser forte, mas eu vou falar uma coisa. Na verdade, tudo é espiritual. Tudo tem um reflexo espiritual. Veja, a nossa salvação ela é cristocêntrica, mas as coisas que a gente faz, ela tem implicação espiritual. Por exemplo, a forma como eu falo, como me visto, ele precisa ter um reflexo espiritual, porque a gente exerce uma influência pro próximo, né? Sim. Então, quando eu falo de missão, eu uso missão para tudo que é coisa, né? Então, a minha visão é muito esse lado aí, é muito missiológica, né? Porque no âmbito missiológico, a salvação, ela é coletiva. Porque eu preciso de alguém para se salvar, eu preciso salvar alguém, a salvação é coletiva. Uma estrela na coroa, né? Isso. Não a visão missiológica, o meu intuito é que a missão, ou seja, a salvação, ela é coletiva, mas a aceitação, ela é individual, mas a salvação ela é coletiva, a aceitação sim é individual. Está aberta para todos, Para né? todos. Então, tem sentido de poder, de alguma forma, usar a comportagem como esse meio evangelístico. Então, você percebe que eu nunca passou na minha mente, nunca cogitou no meu pensamento eu postar um resultado no meu stories, sei lá. Tipo assim, ao recrutar eu falo de missão, é tudo missão, cara, é tudo, e de fato é missão, né? A gente aprende muito isso com um missionário por excelência, né? Cristo é um missionário por excelência, né? Então, tudo é missão, né? E a gente precisa, tudo que a gente faz, a gente precisa ter um intuito missiológico nisso, né? Show! Então tá entendido, e fica aí o recado, fica aí a dica, né? Quem estiver fazendo corpo mole, pastor, sempre tem tempo para comportar até o estar consumado. Porque assim, né? só existe dois tipos de missões. Aquelas pessoas que descem no poço. Descem no poço. Descem no poço para pregar, ou aquelas pessoas que seguram a corda para que alguém possa descer lá no poço para pregar. Então a pergunta é, onde está sua cicatriz? Na mão ou nos pés? Então não importa se você vai pregar para um grupo de 200 pessoas ou para 3 pessoas. Talvez seja a última vez que vocês estão enxergando você. Então, em tudo eu faço isso. Quando eu recrutar, eu recruto falando de missão. Então, você já há a oportunidade para essa pessoa ser salva através da comportagem. Né? Ela muda radicalmente através da comportagem. Então, em tudo eu uso o âmbito missiológico. Na verdade, missiologia é uma área que me encanta muito, né? Inclusive, meu TCC em teologia foi justamente uma igreja relevante na perspectiva de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 25 a 32, né, mais ou menos. Então esse foi seu foco na comportagem, missão. Foi Eu quero conhecer um pouquinho do Américo Sambata desde a infância, eu quero saber sua história. Você tem uma história forte, impactante. Talvez quem está nos assistindo não conhece. Então eu quero transmitir isso, eternizar isso através desse podcast para que todo mundo veja o Américo Sambata de Benguela até hoje, a ANP, a OAP, o SB, né, Associação Sul-Brasileira, o Américo Sambata, a gente vai passar por tudo isso. Então eu quero saber, assim, conhecer um pouquinho de você e saber, você nasceu em Benguela. Seus pais já eram da igreja, não eram da igreja? Conta para mim um pouco da sua história, onde você nasceu, como é o lugar onde você nasceu, os desafios dali, e aí você fica à vontade até para compartilhar um pouquinho pra gente da sua história, do seu livro também que você tem, né, o menino que comia barro, certo? E eu queria saber que história é essa, como assim comer barro, o que aconteceu na sua infância que inspirou você a escrever isso e o seu testemunho, conta pra gente. Olha só, eu nasci, como você disse, em Benguela, né? Sou de Benguela. Benguela fica no sul da Angola. Sul da Angola. É interior? É o interior. Interior. Então deve ser um lugar bem difícil, né?
Eu venho de uma realidade um pouquinho mais diferente, talvez alguns que saíram do mesmo país que você conheceu, né? Eu venho do interior, de Benguela, e eu tenho 9 irmãos. 9 irmãos. 9 irmãos. Você é um dos 10 ou um dos 9? Não, eu sou dos 9. Você é um dos 9. Isso. Então é um total de 9 filhos. 9 filhos. Nossa, bastante, hein? Eu costumo falar que, infelizmente, ela tem uma cultura diferente na Angola, né? Tipo, lá é quase comum alguém ter 2 esposas ou mais. E meu pai tinha 2 esposas, né? É mesmo? Tipo assim, errado dentro da igreja. Claro, mas culturalmente era culturalmente natural. É normal. Por exemplo, tem um vizinho, Ticoteno, ele tinha cerca de 33, 37 esposas, né? Meu E tinha Deus! 164 filhos. Nossa! 164 filhos. Como que chamava o homem? Ticoteno. Ticoteno. Meu Deus do céu. E aí, eu falo que meu pai economizou, sabe? Ele tinha só 2, né? Não, seu pai perdeu. Mas completamente errado, né? Seu pai perdeu pro meu avô, cara. Meu avô, a gente é descendente do Ceará, né? Então é um abraço pro Nordeste do Brasil, porque aqui é sangue cearense também, né? Paulista e cearense. E meu avô teve 31. Ele teve 16 com a minha avó e 15 por fora. E eu já achava muito, às vezes você conta pras pessoas, a pessoa não acredita. Agora o Ticoteno, rapaz do céu, ele bateu o recorde, cara. Ele tinha quantas esposas? Umas 33 a 37. 33. Meu Deus do céu, era seu vizinho. Meu vizinho. Cara, e aquela quantidade de filho, como é que era? Na verdade, eu queria até já... Posso mandar um abraço? Claro, fica à vontade, olha pra aquela câmera ali. Um abraço aí pro povo angolano aí, muita saudade, sabe? Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu nunca voltei pra Angola, tipo uns 8 anos, 7 anos aí. 7 anos sem ver minha família, e aí Angola tá no coração. Com certeza, eu imagino. Então aí, como é que era assim? Você cresceu, então era uma aldeia, como é que era? Uma comunidade? Né? Uma comunidade, aí do casamento, do relacionamento do meu pai e minha mãe, eu sou o primeiro filho homem, né? E aí tinha uma irmã Salu, tinha a Prince, meus irmãos, tem o Quilô e tem o Mendonça, que é o Mendinho, né? Esses são meus irmãos. E aí tem da outra parte da outra mãe, tem os meus irmãos muito queridos, né? O Adérito, o Paisa, a Inés e a outra minha irmã, que é a professora, até esqueci o nome dela. Né? É muita gente. Mas, cara, que história, cara. Então, você cresceu nessa realidade de bigamia, né? Seu pai era... Eu sou fruto, cara, de um adultério, entendeu? Minha mãe era a segunda esposa. Ah, sua mãe era a segunda esposa do seu pai. E quando eu passo, eu sempre falo, sabe? Eu falo para as meninas, né? Nunca aceita ser a segunda, né? Porque a segunda nunca terá o valor da primeira, né? E é real isso mesmo, foi uma realidade na minha vida, sabe? Eu nunca vi meu pai beijando minha mãe. Cara, eu chego até a me arrepiar e me emocionando com isso, né? Claro. Eu nunca vi minha mãe sendo beijada pelo meu pai, palavras de carinho. Quando meu pai tecesse de alguma forma alguma palavra, era assim, isso aqui é com a mãe de vocês, que ama vocês e tal, né? Então era desse jeito, sabe? Então, seu pai era duro, então. Eu sempre vi resto assim na minha mãe, sabe? E isso mexe comigo e quando eu cheguei aqui, eu conheci de alguma forma terapia, análise, né? Eu passei a fazer análise, sabe? Isso me libertou bastante dos traumas que eu tive no passado. E de cara eu já aprendi que o Brasil é um país muito romântico, sabe? Comparando com Angola, né? Você acha? Eu também acho. Na Angola tem um jargão, tem uma expressão na Angola. Se você vê alguém com uma mulher abraçado ou de mãos dadas, tem 2 coisas. Ou não é a mulher dele, ou o cara tá bêbado. De tão raro que é. Que coisa, cara. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil... Mesmo na capital, assim, que agora as capitais elas já estão meio, né? Cara, agora eu não sei como é que tá, né? Porque eu tô, tipo... Já tá um tempão fora, né? Mas assim, o costume era isso. Até porque também a gente bebe muito da cultura brasileira, então talvez já mudou muita coisa, né? Só que assim, nos interiores acho que predomina isso também, né? Não, isso predomina. Eu tenho amigos angolanos também isso é forte, entendeu? É um tratamento bem... Não, isso é forte, cara. E as mulheres lá angolanas me disseram também que, o pastor Capangue, você até conhece, me disseram que assim, elas são muito guerreiras, que são meio que elas que fazem tudo, né? São uma heroína. Por isso que tem uma expressão até no meu livro que eu uso, fala assim, o sorriso mais belo não é aquele que nunca passou por dificuldade, aquele que já passou e nunca parou de brilhar, sabe? Nunca parou de brilhar. Nunca. A despeito do problema, nunca parou de brilhar. As mulheres são uma guerreira, né? A despeito de alguns laços ainda machistas que tem lá, né?
ainda é conceituado que é o lugar da mulher na cozinha e tudo isso daqui, ainda prevalece isso. Tem. Mas as mulheres são muito guerreiras, cara. Elas têm a garra ao dobro dos homens, né? Então elas são... Minha mãe mesmo, tipo assim, minha mãe pra mim é um ícone, entendeu? Como chama sua mãe? Delfina Isabel Oliveira. Delfina. Isabel Oliveira. E ela, com certeza, ela tá assistindo esse podcast. Infelizmente não. Não? O que eu aconteceu? Converso com minha mãe a cada 2 meses, sabe? Porque a internet é muito cara, a internet. É um absurdo a internet lá, né? A internet é muito cara. Eu gostaria de falar todos os dias com minha mãe, mas eu não tenho esse privilégio. Mas vamos pela fé? Manda um beijo pra ela. Vai chegar. Dona Delfina, um abraço aqui pra senhora. Um abraço pra senhora. Amo muito a senhora. Obrigado por ser uma referência. Eu tenho certeza que a tua garra emancipou não só a mim, mas a vizinhança lá. E obrigado, cara. Estou muito feliz porque na comunidade eu sou o único que veio pro Brasil, cara, pra ter noção. Na minha comunidade. Você pretende trazer a sua família pra cá? Então, a minha família tá enraizada, né? Tá enraizada. Então, elas não têm. Eles gostam. Ela tá se programando, já tirou passaporte e tal. Ela é um pouquinho mais leiga com relação à internet, essas coisas. Mas ela já tirou o passaporte e ela tá tentando vir para meu casamento, dia 10. Vai dar certo. Dia 10 de dezembro, então? Isso. Tá casando. Tá se organizando aqui. Então vamos voltar um pouquinho. Eu quero conhecer, cara. Aquilo que a gente vê em filme, então, foi a sua realidade. Então, a minha comunidade, as casas, a maioria, são tudo de adobe, sabe? Minha casa já pegou fogo e graças a Deus deu tudo certo. Ninguém saiu ferido, só a casa mesmo. Eu costumo falar o seguinte, na época, o único crime que você encontra na minha comunidade é um apenas. Um único crime. A pessoa pegar um metal ou uma chave de fenda e na parede do outro e devorar para comer um pedaço de barro. Sério, cara? Pessoal a gente comia bastante barro na época, né? Bastante barro. Eu sou fruto de um brasileiro, né? Que olhou para mim e falou assim, Sambata, tem um mundo fora daqui, sabe? Tem um Brasil, tem os Estados Unidos, tem um Canadá. Tu pode sair daqui dessa realidade. Nós vamos chegar nisso daí, mas assim... Vocês comiam barro por quê? Porque a escassez de alimento era muito grande. Assim, isso veio através também de escassez, mas depois ficou já meio com uma cultura já na minha comunidade, né? E grávida comia mais ainda, sabe? E aí a gente comia bastante barro, né? E não fazia mal, não? Cara, se fazia, eu não sei, mas a gente tá vivo até hoje, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha, né? A gente tá vivo até hoje, cara. Um dia, um ancião numa igreja que eu tava, ele falou assim, Sambata, mãe não morre, não? Eu falei, pô, não sei se morre, né? Mas quem fez é Deus, né? Foi Deus que fez, né? Então... E a gente veio do pó também, né, cara? Do barro, né? O crime, então, era roubar o barro da casa do outro pra... Eu lembro que a última vez que eu comi barro foi o seguinte, Gabriel. Nossa, aí o amigo meu, o nome dele é Albino. O Bino. O nome dele é Bino. Ou seja, o nome dele do registro é Albino, mas ele chama carinhosamente o nome do Bino. A última vez que eu comi barro, o Bino chegou até mim e falou, Sambata, ele tocou na parede do vizinho, bateu e pegou os pedaços e provou e falou, Sambata, vem pra cá, o barro tá gostoso. Eu falei, mesmo? A gente foi lá e devorou o barro, assim, comendo. Aí a vizinha viu o barulho, né? Porque é barro, né? Cara, a gente batia, né? Eu tô me segurando. Eu falei assim, o jeito que você fala. Sambata, Sambata, vem pra cá, o barco tá gostoso. Aí a gente foi lá e devorou a casa, a vizinha ouviu o barulho, aí gritou pela minha mãe, Dona Delfina, seus filhos estão dando cabo da minha casa, uma hora a minha casa vai cair já com a chuva, ainda eles dão mais cabo, porque a casa não precisa de adobe, né? A gente pegava um pedaço de barro e saía correndo, né? A gente saía correndo, cara. Cara, essa é a última vez que eu comi barro, cara. Cara, a gente comia biscoito de barro, a gente brincava aí, imagina o trabalho que nossas mães tinham de lavar nossas roupas, né? Porque não tinha asfalto lá, para você encontrar um asfalto, mano, você tem que andar uns tantos de quilômetros para você encontrar um asfalto, sabe? Sambata, e você saiu do meio disso e veio parar onde você parou. Cara, eu já questionei muito a Deus, sabe? Você realmente é um escolhido de Deus. E como é que foi assim? Você permaneceu lá até quantos anos na sua comunidade? Na minha comunidade eu permaneci até 22 anos. Até 22 anos? Então você passou sua infância e juventude tudo lá? Tudo lá. Sua vida inteira lá? Tudo lá. E como que foi? Quem te encontrou? Quem que te achou? Ou como você encontrou essa nova realidade? Em que momento a Igreja Adventista entrou na vida de vocês? Sua mãe foi para a igreja? Algum parente? Como é que foi? Como é que aconteceu a realidade da igreja na sua vida? Foi o seguinte, como eu disse anteriormente, meu pai tinha 2 esposas. Uma era adventista. Que não era sua mãe? Que não era minha mãe. A minha mãe é a segunda, que não era adventista. Ok. Pra ter noção, minha mãe ela já morou com a minha madrasta.
na mesma casa, entendeu? Que Aí depois coisa. ela saiu. Daí, aí eu nasci, aí veio outros. O meu nome, meu apelido na minha comunidade, ele é conhecido como Tadi. Tagi? Tadi. Tadi? Tadi. Ou nos chamam de Tadi. Tadi? No meu sotaque seria Tadi. Tadi. Aqui é Tadi. Por causa por causa do sotaque, né? Mas é Tadi. É, porque eu nasci numa quarta-feira, no período da tarde. E aí eu não tinha mais nome que me colocar e me colocaram Tadi. Tipo assim, tiraram o E e o R. Então, pra ficar bonito, ficou o Y, né? O Y, né? Na verdade, né? Ficou o Y aí, ficou Tadi, né? O idioma que vocês falam lá é o português, mas assim, tem um dialeto, né? Ali na. Na verdade, não tem um, tem vários dialetos. Tem umbundo, o ganguela, seu, qual fiote. que era? O meu é um umbundo. Umbundo. É o mais Ok. falado. Depois vem um É o mais quimbundo. falado. Aí vem outros dialetos, né? Certo. Então, no seu dialeto, o seu apelido era quarta-feira? O seu apelido? Meu apelido, não. Meu Tadi. É Tadi, que significa o quê? Tadi significa que nasci no período da tarde. Ah, que você nasceu no período da tarde. Isso. Aí, Entendi, período entendi. da tarde. Cara, minha infância ele foi muito desafiadora, porque Eu imagino. eu peguei a Guerra Civil. Eu peguei a Guerra Civil. De Angola. Então, milhares. É uma das guerras civis mais sangrentas do mundo, né? Com certeza. Então, eu não via minha mãe. Tipo assim, a gente rezava para minha mãe chegar logo de casa, as balas de um lado para o outro. Era desse jeito. O país se dividiu no meio. Que luta. O país se dividiu no meio. O pessoal do interior, o pessoal da cidade, aí brigava. Isso é guerra civil, né? E tinha alguns países externos que tinham que se colocar para terminar a guerra, né? E minha mãe estava lá, né? Uma heroína, cara. Se você pegar meu primeiro livro, O Menino Comia Barro, eu acho que está na posição 300 e pouco na Amazon, sabe? Se você pegar o meu livro, tu vai ver que eu falo muito da minha mãe. Porque ela é uma heroína para mim. Tipo, Imagina. Tipo assim, minha mãe é indescritível, sabe, mano? Eu imagino. Minha mãe é indescritível. E ela trabalhava para ajudar a sustentar vocês em meio à guerra. Eu aprendi que quanto mais emancipada é uma mulher, maior a responsabilidade de emancipar as outras. Não apenas as outras, mas os outros. Esses outros eu estou incluído, né? Minha mãe, com 5 filhos, que ela já tinha, antes de conhecer meu pai, ela tinha já uma filha, né? E aí com mais 4 com meu pai. E aí ela, com esses 5 filhos, a gente saiu pós-guerra e ela batalhando. Ela é uma professora, desde 18 anos ela é professora, né? Desde 18 anos. E o salário que eu mais mergulhei, tipo assim, o salário que mais a gente usufruiu em casa foi da minha mãe, sabe? E a gente recebia o resto, assim, né? Mas logo mais na frente, teve um projeto da América do Sul, que é Angola para Cristo. Aí foi quando foi o jogo da virada, né? Aí foi missionários da América do Sul foram para Angola. E aí tem um rapaz, um pastor Márcio Gerlei, o nome dele é o Márcio Gerlei, você até pode encontrar ele no Instagram, Márcio Gerlei. Foi ele que olhou para mim e falou assim: cara, quer trabalhar comigo? Aí foi o jogo da virada. O meu pai, ele se converteu. Ele era de que igreja? Ele é adventista. Ah, ele era adventista. Então foi um projeto da igreja que foi para lá. Isso, um projeto da igreja adventista que foi para lá. Daí o Márcio ele é pastor da igreja adventista. E é interessante, ele não foi selecionado para ir para esse projeto, mas ele se ofereceu a pagar a passagem. Foi voluntário. Pagar a passagem dele particular e também do filho. Aí eles foram lá. Só que ele caiu na minha comunidade. Cara, foi surreal. Foi quando eu conheci. Nesse período foi quando meu pai batizou também. Seu pai também batizou? Quando batiza na igreja adventista, é o seguinte, batizou. Aí você tem que escolher uma, tem que ficar com a primeira. Ele escolheu a primeira e largou a segunda. Essa segunda é minha mãe. E ele largou sua mãe. Minha mãe. E eu fiquei super feliz, cara. Porque é um casamento que não estava bem. E eu fiquei feliz porque eu sabia também que quem ia pagar o camporim, né? Quem ia pagar os acampamentos, as atividades da igreja, vai ser meu pai. Daí eu fiquei super feliz, né? E aí eu fiquei super feliz. Meu pai foi batizado, ele deixou minha mãe e o casamento já infeliz, que não estava engrenando, né? Então a primeira esposa do seu pai, adventista, conseguiu levar o seu pai para a igreja. E a sua mãe também se tornou adventista? Na verdade, assim, o meu pai se tornou adventista por influência dos filhos, né? Dos próprios filhos, ok. Tipo, ele falou assim, cara, ele ouvia assim, cara, teus filhos são bem engajados na igreja, eles são bem dedicados. E o meu pai ouvia aquilo e aquilo mexia com ele. Ele assistia a TV Novo Tempo. Ok. Quando eu me converti, em 2011, final de 2010, quando eu me converti, eu queria algo que tivesse na minha casa que pregasse.
Daí eu pensando no Novo Tempo. Só que eu não tinha dinheiro para o Novo Tempo, não trabalhava. Daí eu fui juntando dinheiro e comprando peças por peças para colocar uma TV, uma transmissão da Novo Tempo, né? Sério, cara? Primeiro eu comprei o negóciozinho, aquele negócio, como que chama mesmo? Ixi, agora? Um negócio assim para você controlar o canal e tal. Né? Isso aí é mais com você, Andrés. Você sabe do que ele tá falando? Tipo um negócio para mudar, assim, de canal, sabe? Aquele negócio da Novo Tempo, né? Tá, é um canal aberto. Certo. E aí o aparelho. O aparelho, sim. Você comprou o aparelho. Comprei o aparelho primeiro. Entendi. O irmão da igreja me vendeu, negociei com ele, comprei o aparelho. Depois comprei o cabo para instalação. Você foi comprando pouco aos a pouco, cara. Aí botei a Novo Tempo para impactar a minha família, né? Olha só. E aí, cara, eu fui orando, fui... Mas você, da parte da sua mãe, foi o primeiro adventista? Sim. Você foi o primeiro adventista. Entendi. Adventista. Aí isso foi impactando a família, seu pai foi assistindo Novo Tempo. Criei um pequeno grupo. Então você foi o grande missionário da aldeia? Que, tipo, sim, da família. Tipo assim, é a primeira vez que eu vou admitir alguma coisa, né? Claro. Porque eu tinha muito problema de admitir algumas coisas. Graças a Deus, tipo assim... Deus te usou pra isso. A minha noiva foi antes do Sambata e depois do Sambata. Foi um marco da minha vida, sabe? E ela me ensinou muito que não era errado eu admitir o quanto eu era bom no que eu fazia, sabe? E eu tinha muito esse tabu. De admitir pra mim mesmo que eu era bom. Uma humildade, né? Tipo, eu não tinha essa questão. Fazendo análise e me relacionando com ela foi imprimindo isso em mim. E isso foi muito positivo. E hoje sabe? você reconhece, então, que você foi o missionário da sua família. Eu fui. Aí eu criei um pequeno grupo lá. Comecei com 3 pessoas no pequeno grupo. Aí foi mais de 40 pessoas, né? Aí eu tive vários casos na minha igreja local. Tinha um chamado pastoral mesmo, não tinha como. Eu fui diretor da escola sabatina infantil, da escola sabatina da igreja. Eu fui também, pra ter noção. Chuta o que eu fui na igreja, cara. Eu fui o diretor do coral jovem, cara. Pra ter noção, mano. Você fez tudo, passou por tudo. Céu, cara. Eu não me imagino cantando, mas eu me escolhendo pra ser diretor do coral jovem, cara. Pois é. Aí tem uma música que minha avó cantava bastante, né? Até lembrei agora, cara. Tipo assim, cara, gente, eu não sabia que esse podcast ia me arrepiar assim por completo, do começo ao fim, né? Deus, irmão. Cara, mas assim, a minha avó, ele cantava uma música mais ou menos assim, ó. Basicamente ela cantava assim: Nae kolela suku Decasilame amendilo magnechi naviti. Amém. Glória a Deus. Muito, se o Espírito de Deus habitar nela, ela canta como... Ela explode como o Rei Davi, sabe? E aí isso era muito marcante assim em mim. Mas você canta bem, rapaz. Não te escolheram à toa, não, de você. Não, mas eu acho que foi mais questão relacional, né? Mas canta bem, não canta mal, não. Tipo, eu fui... Tipo assim, eu sou um pouquinho... Falar em público nem muito minha onda, assim. Mas eu gostava de me relacionar, assim, né? Então, só pra eu me organizar então aqui, acho que pra quem tá assistindo também. Você se converteu com quantos anos? Converti, foi em 2011. Eu tô com 29 agora, né? Você tinha mais ou menos quantos anos de idade? Porque eu não sou bom de matemática, não. Sou bom de comunicação. Cara, eu acho que eu tinha acho que tinha uns 17 ou 18. Tá, aí você emergiu na realidade da igreja. E aí você foi fazendo esse trabalho missionário que culminou até no batismo do seu pai. Acho que outros irmãos também, né? Acabaram batizando na igreja. Meu pai batizou, aí a minha irmã também, ela veio para a igreja. Meus irmãos também acabaram conhecendo a igreja. E aí foi isso. Sua mãe também batizou? Nesse PG, aí o cara que trabalhou comigo no PG, como eu era coordenador do PG dentro da minha casa não era ninguém adventista, sou eu. Eu abri um PG e que foi para mais de 40 pessoas. Nossa. E aí eu comecei a distribuir tarefas. Aí eu peguei um rapaz e falei assim, você vai ser o secretário. Sabe quem é esse rapaz que visitava o PG? Ele era eles chamam um nome na igreja católica. Acólito. Eles chamam acólito. Acólito lá é quem está se preparando para ser padre. E aí esse cara frequentava o PG. É seminarista. O nome desse rapaz, quando eu estava ainda fora da igreja, né, não conhecia ainda o ciclo adventista, esse era meu amigo, esse rapaz. O nome dele é Baladez. Olha o nome do cara. Baladez é o nome dele. Baladez. Aí ele começou a frequentar o PG. Ele gostava da maneira que a gente compartilhava, né? E todo mundo falava e tal. E aí eu falei assim, você vai ser o secretário do PG.
Aí eu fui distribuindo o cargo. Cara, um dia eu fiz um convite. Ele só frequentava o PG todas as noites. Mas um dia eu fiz um convite pra ele, né? Eu falei assim, ô Baladez, tu pode ir comigo numa manhã de sábado pra igreja? Ele aceitou. Aí no dia, aí chega uma professora pros convidados e fala assim, ó, os visitantes permanecem aqui, vai ter uma professora para vocês, e os que não são visitantes, vocês podem se dirigir para qualquer classe. Ele falou assim, não, ele levantou. A moça falou assim, moço, mas você não é visitante? Ele falou, não sou mais visitante. Aí, daí ele permaneceu na igreja para sempre. Olha Esse só. rapaz, o Baladez, Ia ser padre e o virou nome adventista. dele, eu até mando um abraço aí pro Venâncio Watipeua, foi meu braço direito nesse... braço direito, assim, nesse PG. A gente batizou um horror, cara. Ele levou a família dele inteira, assim, pra conhecer Jesus, cara. Ele tava quase se tornando padre, cara. E ele aceitou a mensagem Que lindo, adventista, cara. E só foi uma benção, dúvida, cara. a igreja era muito longe da sua comunidade? Não, era peixinho. Era pertinho, então até onde foi a igreja, né? Até onde ela foi, né? Foi. No interior, no sul da Angola, tinha uma igreja lá. Cara, a gente chegou 500 membros na igreja, sabe? 500 Impressionante, cara. A sua comunidade ali, a sua cidade, Benguela, né? Benguela. Ela tem quantos... Tinha quantos na época habitantes, o total? Cara, minha cidade, eu acho que tem uns 30 mil. 30 mil. 30 mil. Então 500 pessoas... Na minha comunidade, no caso. Na sua comunidade. Uns 500 pessoas é muita gente. 500 Né? pessoas. Proporcionalmente falando, 500 é muita pessoas. gente, é muita alma para Cristo, né? É muita. Porque assim, 500 pessoas é porque juntando com outra comunidade, né? Juntas, né? Tipo, tem a minha comunidade, tem mais a outra. E tem pessoas vizinhas que vinham congregar na nossa, entendeu? Mas mesmo Então, assim, não é só vocês foram 500 muito pessoas. missionários, né? 500 pessoas, cara. A Então- igreja chegou a 500 pessoas. Então foi uma infância, assim, muito interessante, né? E uma adolescência de muita missão, né? Na sua vida. Um chamado pastoral já se via desde daquela época, né? Cara, tipo assim, foi um negócio assim. Eu tava fazendo. Eu acho que a gente vai chegar lá, né? Mas é o seguinte: a minha infância ela é marcada por a guerra civil. E depois da guerra civil, aí eu me converti. Depois da guerra civil, quando adolescente, aí, cara, eu fui parar até na cadeia, cara, porque coloquei em gangues, né, em brigas, assim, sabe? Uma confusão enorme que eu me coloquei, né? Que esse é um Você lado, se talvez. envolveu em Talvez que gangue? você nem sabia, né? Não, nem imaginava. Vivi em gangue, eu fui parar até na cadeia, sabe? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, esse rapaz não tem cara de malandro. Vamos soltar ele. Aí falou pro amigo dele. Eles deram umas pauladas em mim e me soltaram, cara. Você passou por uma tortura, né? Você tinha quantos anos nisso? Mas graças a Deus eu preferia a tortura do que eu estar lá na prisão. Com certeza. Aí, Você tinha quantos anos, mais ou menos? cara, eu tava com uns... Cara, 16, 17. Então foi logo depois. Sua conversão foi logo depois disso. Isso. Olha Aí depois que eu só, passei que por isso, meu interessante. pai me transferiu, ou seja, meu pai me colocou pra morar com minha madrasta, onde todo mundo é adventista. E aí todo mundo tinha que ir na igreja, ninguém ficava no sábado, ninguém ficava em casa. E quem não ia pra igreja não comia. Lá, a comida mais top que existe é arroz e feijão, cara. Olha só. E aqui no Brasil eu como arroz e feijão, cara, todos os dias, cara. Todos os dias. E às Lá vezes tem é a gente que comida mais reclama se top. tem só arroz e feijão e ovo, por Sábado exemplo. e domingo são os únicos dias que tem arroz e feijão, cara. O restante dos dias não tem comida suficiente, não tem dinheiro suficiente pra manter um arroz e feijão, sabe? A Cara gente do comia céu. pirão. Tem uma coisa que a gente toma muito lá, é quiçangua, sabe? Quiçangua. Que sangue. Que é feito com milho. Aí você esquenta, tipo, tá fazendo pirão, sabe? Tu tá fazendo pirão. Tipo um pirão. Tu faz tipo um pirão. Tipo um fubazão assim. Isso, você faz a massa e aí depois pega uma bacia enorme com água e joga uma certa quantidade de água e joga na água e deixa uns 3 dias. E aí fica meio azedo. E aí bota açúcar. E aí chama de quiçangua. Quiçangua. Quiçangua é tipo se fosse um suco de milho, sabe? Entendi. É o que a gente mais comia. Cara, tem dias que eu só comia quiçangua. Só tomava isso. A gente usa muito milho, porque milho é fácil de germinar, né? De produzir, De né? produzir, né? Então a gente usa bastante. Tem dias que eu só comia aquilo, cara. Que coisa, Tem cara. dias que a gente... Tem dias, Gabriel, que a gente pegava água e colocava arroz. Não tinha fogão nem nada. A gente colocava arroz pra ficar meio que mole. Molinho e comer. Que coisa, cara. Desse jeito, cara.
Então, agora eu consegui montar o quadro aqui, então. Então, você cresceu nessa infância difícil, tudo, né? Aí, na sua adolescência, aí você acabou se envolvendo com essa questão de gangue, que é totalmente compreensível, porque, afinal de contas, você cresceu numa realidade de guerra e você acaba tendo que tomar um lado, né? E aí você acabou se envolvendo com isso, foi preso, foi torturado, aí foi libertado da prisão. Aí, depois disso, você foi pro lar da sua madrasta. No mesmo dia eu fui libertado, né? Eu entrei. No mesmo dia seu pai já te colocou lá. É. E aí depois você foi conhecendo a realidade adventista. E aí você se converteu e começou a fazer todo esse trabalho missionário, tudo, né? Isso, aí é pra igreja. Entendi. Das crianças, dos adolescentes, uma classe dos adolescentes, porque é distribuído por classes, né? Eu cheguei nos adolescentes, eu ia pra igreja pra comer o arroz e feijão, entendeu? Que era a regra lá da casa. Você ia mais pelo... Pelo arroz e feijão, entendeu? Essa é a minha questão, porque o arroz e feijão é a comida mais top, cara. Era arroz e feijão e salada, só isso. Mas era a comida mais top, mais entendeu? top que tinha, claro. Até hoje é a comida mais top na minha comunidade. Aí eu chegava e eu via meu irmão estudando a lição da escola sabatina. E eu captava algumas coisas. E na classe, a professora perguntava. E quem respondesse o certo ganhava um presente. E aí, o que é isso? Ah, isso aqui é isso. Aí eu respondia. Aí, salva de palma pro Sambata. Todo mundo batia palma pra mim. Aí eu gostava daquilo, cara. E aí, todo sábado eu estudava. Agora, eu ficava do lado do meu irmão. Estudava, entre aspas. Eu via ele estudando e chegava na classe no sábado. Eu não via mais agora. Depois de foi passando os dias, os sábados, eu não via mais a hora de chegar o sábado, porque eu queria responder a pergunta. E ganhar aquela motivação. Aquela motivação. Gente, o que é cristianismo? Professora, cristianismo é isso e isso. Aí, você vai de palma pro Sambata. Que coisa, o que é cara. graça? Graça é isso. Aí todo mundo. E aí isso me animava, cara. Aí eu acabei entrando nos desbravadores. E aí meu pai comprou um uniforme pra mim. E aí, cara, aí foi minha jornada. Então você vê, né, Andrés, como é que é, né, cara? As crianças aqui no Brasil, falo até pelos meus filhos, né? Tem tanto isso, né? Tem tanta motivação, tem tanto incentivo, tem tanto elogio, tem tanto presente e acaba, né, não valorizando. E você, pelo fato de você ganhar uma palma, né, ganhar um elogio, você se motivava cada vez mais a estudar. Então, uma realidade muito diferente mesmo, né? E assim, então a importância da igreja na sua vida, ela foi tudo, né? Foi crucial para a sua mudança, assim, virada de chave na sua adolescência. E foi aí que, realizando já esse trabalho missionário, aos 22 anos, esse pastor te encontrou nessa missão. Me encontrou. E como que foi isso? Conta pra gente. Foi em 2014. Esse pastor me encontrou e ainda não manteve muito contato comigo. Aí ele fez o projeto, a gente batizou umas 300 pessoas, cara. Nossa. Em 2 sábados a gente batizou 300 pessoas. É muita gente, cara. Em 2 sábados. Eu tava lá auxiliando ele me chamou pra trabalhar com ele. E aí a gente começou a trabalhar junto. E aí acho que ele tava de licença na época, né, no ministério, e aí ele começou a fazer um trabalho bonito lá. Cara, ele ensinou a minha comunidade a ser empreendedora, cara. É mesmo? Cara, o Márcio, ele foi um anjo na minha vida, sabe, cara? Ele pra mim falou assim, Sambata, há uma realidade totalmente diferente do que você deve aqui, cara. E aí, ele que plantou essa semente. Ele falou, o que você quer ser? Cara, eu falei assim, cara, eu quero fazer teologia, eu quero ser... Você pensava, sonhava em ser assim. pastor? Antes dele, não. Depois dele, eu percebi como ele era apaixonado por pessoas, sabe? Ele era muito apaixonado por pessoas, cara. Ele fazia de tudo para construir igreja, para abençoar as pessoas. Quanto tempo ele ficou com vocês lá? Cara, ele ia e voltava, né? Ele foi mais tá. de 2 vezes lá, né? Então, e cada período durava quanto? Ele ficava meses, né? Meses. Então, deu para fazer um trabalho bem bacana. Bem consistente. Ele me discipulou e tal. Ele falou assim, Sambata, cara, eu quero fazer teologia. Sabe o que ele fez? Eu trabalhei quase, 2 anos com ele. Sabe o que ele me deu de presente? De salário? Me deu livro. Falou, você vai vender esse livro. Cara, eu fiquei tão triste naquela época. Então, cara. Sua história de comportagem começa aí. Porque seu salário foi livro. Foi livro. Mas que livros? Uma mala. É tipo assim, não é uma mala nem G, não é uma mala G. É o dobro de G. É uma mala tipo, enorme, assim, cheia de livro. Uma mala de roda cheia de livro. Uhum. E aí ele fala assim, isso aqui vai trabalhar, tu vai trabalhar e vai vender livro.
E que livros que eram? Livros da igreja? Da igreja, Nosso Amiguinho, aqueles bonecos do Nosso Amiguinho. Ah, tá. Mas era material de comportagem já ou não? Também Era misturado com alguns materiais também de professores do NASP. Que legal, que é uns professores aposentados do NASP e tal. Que sim. O livro também aí ele aproveitava para divulgar aquele... e aí ele me deu. Que interessante, cara. Livro dele. Então você começou a comportar mesmo, foi na minha comunidade. Na tua comunidade. E aí, no livro O Menino que Me Barro, eu contei a minha história, né? Aí, cara, comecei a comportar na minha comunidade. Ele falava assim, cara, faz assim, faz assim. Aí eu ia para um lugar, eu falava assim, oi, tudo bom? Eu gostaria de falar com o senhor Gabriel. E, cara, eu recebia não direto. Aí o Márcio olhou para mim e falou, Sambata, como que você faz? Eu comecei a falar para ele que eu faço isso. Pois é, vai mudar algumas coisas. Você olha para a pessoa e fala assim, eu vim falar com o senhor Gabriel. Cara, mudou completamente. E aí eu comecei a visitar as pessoas. Cara, eu sou o primeiro comportor, sei lá, de indicação de porta em porta na minha comunidade, cara. Na altura, só existia o ministério em si. O nome existia. Ministério de Publicações. Mas era para divulgar revista, lição da escola sabatina, para enfatizar as pessoas a comprarem literatura. Esse era o ministério da igreja local. Era só mesmo na fala, entendeu? O ministério, como se conhece como ministério, como organizado aqui no Brasil, lá não existia, não. Impressionante, cara. E aí eu comecei a comportar, cara. E aí ia na casa das pessoas que eu sabia que tem condições, iam pagar, né? E tal. E aí eu visitava as pessoas. E aí eu comportava, cara. Ninguém mais fazia isso, cara. Só eu fazia aquilo, mano. E na mente de alguns amigos meus era ridícula, cara. Era ridículo. É mesmo? Era ridículo vender livro assim pro pessoal que não tem dinheiro, cara. Se eles vissem onde você chegou hoje, né? Não é que consegui, cara. E aí eu consegui um dinheiro, me mudei pra capital, onde fica a embaixada do Brasil. Você foi pra Luanda. Luanda, onde fica a capital. A Luanda é a capital da Angola. E aí eu comecei a vender livro agora para Luanda. Na época, quando eu me mudei para Luanda, em 2015, não tava tendo transportes, não tinha transportadora mais de livro, tipo os barcos. Foi uma época que tava tendo transição de presidente aqui no Brasil e o vínculo cessou um pouquinho de trazer mercadoria para livros para Angola. Mas só deixa eu entender uma coisa, então. Então os livros que vocês usavam para comportar na Angola vinham do Brasil? Sim, brasileiro. Então eram os mesmos livros? Foi um livro que o Márcio me deu. É porque o Ministério de Publicações, como funciona aqui, não tinha. O Márcio trouxe livro em malas e deu para mim. Tá, então, mas assim, mas lá em Luanda não tem um Ministério de comportagem como a gente tem aqui, ou não tinha na sua época? Não, na minha época de não ter tinha. Um CELS, de pegar material, tudo. Não. Era o que o Márcio até trazia onde eu tava, você. 2015, 2016 para baixo, não tinha isso não. Agora não sei como tá funcionando agora. Mas não tinha. Então o que vocês tinham era o que o Márcio trazia. Isso. E só eu fazia isso, porque ninguém mais fazia, cara. Aí eu comportava, assim, procurava as pessoas, consegui dinheiro, me mudei para Luanda. De Luanda, comecei agora a procurar as livrarias. Tava escasso os livros na livraria, eu comecei a abastecer. Tava escasso? Escasso. Tá. Até livrarias que não eram adventistas, não eram da CPB, não tinha nenhum vínculo com a CPB. Comprava o material seu para revender. Para revender. Aí eu fazia um preço bacana. Cara, eu vendia 30 mil kwanzas no dia, 19 mil kwanzas, 40 mil kwanzas. Que significaria o que aqui no Brasil? Na altura, cara, a cotação agora eu não sei. Mas mais ou menos assim, seria o que, uns 3 mil por dia? 2 mil por dia, seria isso? Cara, eu não lembro da difícil cotação. fazer essa, né? Porque mudou muita Mas era coisa. era muito. Não, pra Angola lá é muito. Era assim, muito. Pro real, nada a ver, tipo assim. No real, a nossa moeda perde muito pro real, entendeu? Mas assim, mas pra Angola é muito, cara. Eu ganhar, tipo assim, tem oferta que eu ganhava, tipo assim, tem venda que eu fazia, eu ganhava tipo 40, que era quase o salário da minha mãe, que ela trabalhava desde 2018 no Ministério no Ministério da Educação. Lá tem essa questão de salário mínimo ou não? Tem. Quanto que era o salário mínimo lá naquela época, mais ou menos? O salário mínimo lá era aproximadamente uns 2 mil kwanzas, sabe? 2 mil. E você chegava a vender 30 mil kwanzas no dia? 40 mil kwanzas, 40, 19, então, 15 nossa, mil. então você estava estourando. Tava estourando. O meu dinheiro estava tudo indo no visto. Tava no quê? No visto. Para tirar o visto de estudante. Eu comportava para tirar o visto. Você estava segurando dinheiro para tirar o visto, entendi. Me mantia lá em Luanda e também tentava tirar o visto. Rapaz, eu tentando tirar o visto. Impressionante. Você teve que comportar para vir comportar. Isso, eu larguei mate física, eu tava fazendo mate física. Impressionante. Eu tava estudando numa estadual, né, para ser professor de matemática e de física, para lecionar.
E aí, o último ano, eu larguei para comportar em Luanda, porque Deus colocou um desejo muito forte para fazer teologia em mim. Aí eu fui para Luanda e comecei a comportar. Aí eu comecei a ganhar muito dinheiro. Só que o dinheiro foi tudo para o visto. Eu tentava tirar o visto, não conseguia. Eles me pediam um extrato salarial, sabe de quanto? De acima de 400 mil, 300 mil em diante. 350 mil, 400 mil, 500 mil. O extrato salarial para conseguir ter visto. Por mês. Porque a embaixada pega o teu visto, a embaixada, ele pega o teu extrato salarial. Eu não tinha, nunca trabalhei de carteira nem nada. É difícil. E ele compara com o valor que está o câmbio no Brasil. Então imagina, tipo um real. Valoriza muito. Um real equivalente a 900 kwanza. Ou atualmente. Antigamente eu não sei. É mas muita coisa. Um real equivalente a 90 kwanza. Então imagina como estava valorizado. Então a embaixada pegava assim, se eu tinha condições de me manter, de fazer um curso de teologia no Brasil. Entendeu? Você tinha que ser um classe média alta Não, tinha que ser rico. Rico pra vir pra cá. Tinha que ter um extrato salarial de rico pra vir pra cá. E eu ia na cara. embaixada, cara, eu via assim, cara, eu via os caras tirando visto saía em 3 dias, em uma semana, os caras saindo com o pai de mão dada com o filho, alegre e tal, eu lá, ralando lá, cara, e o meu visto não saía. Que impressionante, cara. Mas tem alguém que eu até gostaria de mandar um abraço. Fica à vontade. O pai, eu chamo ele de Pai Tomás, é irmão do meu pai, sabe? Ele me auxiliou Seu bastante, tio. meu tio. Pai Tomás, né? Ele me auxiliou demais, sabe? Pra você conseguir esse visto. Esse visto. Quanto tempo durou esse processo de você comportar lá em Luanda, conseguir juntar grana e conseguir o visto? Cara, eu levei 1 ano e meio para sair meu visto. 1 ano e meio ralando para você poder vir. O visto, ele sai, tipo assim, em 3 dias, 4 dias, saiu o visto, entendeu? O meu durou 1 ano e meio, cara. Na minha comunidade, aconteceu assim, Gabriel, quando eu fui comunicado, o Márcio me apresentou, a gente fazia muito evangelismo público, e o Márcio, né? Um evangelismo público. Foi nesse evangelismo que a gente batizou 300 pessoas em 2 sábados, né? E aí, nesse evangelismo, chegou a ter, numa região totalmente católica, né? E aí, chegou a ter 7 mil pessoas lá no auditório, sabe? Nossa. E o Márcio me apresentou no meio das pessoas, de 7 mil pessoas, que o Sambata, ele vai pro Brasil, ele vai fazer teologia. Todo mundo ficou aplaudindo. Ele meio que profetizou. E aí, ele falou que ia fazer teologia, me apresentou. Se você foi bom por uma parte, e também na época foi ruim para mim. Por quê? Porque o meu visto demorou 1 ano e meio. Então, a família... Ficava perguntando, e aí? Os amigos... Na Angola tem muito negócio chamado bruxaria, né? Sim, Tinha sim. muito, na época era muito forte. As pessoas achavam... Até meu pai achou que eu tava bruxado, assim. Alguém fez uma magia em mim. Pra você não conseguir. Uma macumba, né? O pessoal chama macumba, né? Macumba em mim. E aí, cara, eu tinha que lidar com o peso do visto não sair e o peso das pessoas botarem pressão. Eu te falei, tem uma moça na minha comunidade, na minha igreja, Madonna, o nome dela, né? Como? Hoje ela é totalmente minha amiga, por isso que eu tô falando o nome dela aqui, Madonna, o nome dela. Madô? Madonna, o nome dela. A Madonna olhava pra mim e falava assim, Sabata, eu ia pra capital, resolvia e voltava pra minha comunidade. Quando o visto não saía, eu voltava pra minha comunidade pra ver a família. Quando eu chegava na igreja, lá, toda sexta-feira no Pôr do Sol, tem uma enchente igual no sábado. O pessoal recebe sábado em massa na sexta-feira lá. Legal. Lá, aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui o pessoal vem tudo bonito, tal, num sábado pela manhã, né? Lá não, lá na sexta é equivalente ao sábado também. Então eles vêm tão organizados quanto no sábado, né? Que e legal. Aí, na sexta, porque já é sábado, né? E aí, no caso, no calendário, né? E aí na sexta eu chegava lá na igreja, depois de uma labuta, assim, lá na capital, eu chegava, a Madonna olhava pra mim e falou, Sambata, e aí como que foi o visto? Deu certo? Eu falei, não. Ela falou, pois é, Sambata, deixa disso, cara. O Brasil é lugar de rico, cara. Tu não vai conseguir. Aí eu tava assim. É mesmo essa realidade que tem. Eu tava assim e ficava assim. Desanimado. Nossa. E aí eu tentava tirar, depois de alguns meses tentava tirar o visto e não saía e voltava pra minha comunidade. Que eu tentei cerca de 3 vezes. Porque eu tentava semestralmente, semestre. Porque eu fazia vestibular para tirar o visto de estudante. Tirava o vestibular, aí tirava uma declaração que eu tenho vaga e tentava o visto, não saía, tentava o visto. Eu voltava para minha comunidade. Quando chegasse na comunidade novamente, a Amador me via assim e falava, Sambata, eu disse para você, cara, não gasta dinheiro não, cara. Para de ser bobo, teu lugar é aqui na comunidade, não tem o que fazer, cara. Nossa, ela tava realmente molestando, né? Aí e aí passava o tempo e eu tentava de novo tirar o visto. Tem um cara que ele tentou passar em teologia, um amigo meu, né? Umas 7 vezes, não entrou.
Também da comunidade. No meu caso não era esse. No meu caso, na comunidade também. No meu caso, você passava visto. sempre e não conseguiu ter visto. Eu voltava para a comunidade. Um dia, certa vez, eu cheguei na minha comunidade. Eu lembro até o horário. É umas 17 horas e 47 minutos, cara. Exatamente esse horário. Até o horário tá no meu livro, sabe? 17 e 47 minutos. Eu tava indo a caminho pra igreja. E aí eu entrei na igreja. Uhum. Assim que eu entrei na igreja, Amador olhou pra mim e falou assim: cara, eu te disse que Sambata, não gasta dinheiro, cara. Para de ser bobo, assim, sabe? Cara, essa menina realmente... Cara, ela me atormentava igual Apocalipse, de dia e de noite, cara. Acho que ela tava querendo casar com você, isso sim. Eu falei assim, não faça isso, rapaz. Tu tá gastando dinheiro, teu lugar aqui, cara. Miserável, teu lugar aqui. Aguenta, teu lugar aqui, miserável. Tu vai ficar aqui. E aí, só que meu celular tocou. E aí eu saí da igreja pra atender. Era uma moça que me ligou nesse horário, 17 e 47 minutos. Ela falou assim, eu, senhor Américo Sambata, com o sotaque de vocês, sabe? O sotaque mais brasileiro. Eu sou o senhor Américo Sambata? Eu já fiquei feliz, porque ela me chamou de senhor. Senhor, na minha comunidade, é um status alto. Muito respeito, assim. Eu falei mesmo, pois é, senhor Sambata, estamos a anunciar, era em fevereiro, que o seu visto saiu. Oh, glória! O senhor pode passar aqui na embaixada quando o senhor quiser. Só não pode nesse período de fevereiro, porque nós estamos em carnaval. No Brasil é carnaval, mas aqui a gente também fecha a embaixada. Então não tem como pegar o visto. Mas assim, pode pegar aqui depois de passar esse período, a partir do dia X, pode pegar o visto e o passaporte com visto já, e pode viajar quando o senhor quiser, tá bom? Ô moço, tu não tá enganado não? Ela falou, não, eu, senhor Américo Florindo de Oliveira Sambata. Eu falei, ele mesmo, pois é, o teu visto saiu. Pode pegar aqui quando você quiser. Isso era um sábado? Era uma sexta-feira. Pra sábado já, já ia dar o pôr do sol. Que presentão, hein? E aí, pôr do sol, ele dá mais ou menos umas 17h57, sabe? Quase 18 horas. Na beirada da virada do sábado. Aí, cara, foi tão forte em mim que eu comecei a me tremendo, assim, me arrepiei nesse dia. Sabe o que eu falei pra moça? Moça, muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Cara, eu enchi de bênção mulher. A mulher nem sabia o que tava acontecendo, mas eu enchi de bênção. A mulher talvez nem sabe quantas vezes eu tentei, né? Só você sabia, né? Cara, os amigos que eu já tentei tirar o visto, cara, já estavam no Brasil, cara. Já estavam mais de um ano aí, um ano e pouco. Mas é porque Deus tinha algum plano pra você assim, ali. Mano, você cresceu muito, com certeza, comportando em Luanda, né? Nossa, cara. Você cresceu muito, sair da aldeia. Talvez é algo que eles não tiveram, né? Porque nenhum deles comportou lá. Então, cara, quando fala de comportagem, todo pessoal da minha comunidade que se converte hoje na minha igreja. Querem comportar. Estão comportando e me seguem. Cara, eu não sei como eles me conheceram, porque na época a gente nem era adventista ainda, cara. Cara, seu testemunho, mano, né? Tipo assim, hoje eu vi lá, o cara assim, no status dele de Facebook, porque todo mundo usa Facebook lá, porque lá o pessoal não tem muitas condições pra usar o Instagram, sabe? A internet é muito cara. Lá tem um negócio chamado Facebook Zero. É gratuito. Você só não consegue ver foto, mas você pode usar o Facebook. Na Angola tem, aqui não tem isso. Lá é Facebook Zero. Então você pode usar o Facebook normalmente, só não consegue ver foto. Então lá o que pega mesmo é o Facebook. Isso, aí às vezes num negócio, na página dele de Facebook, assim, que é comportou. Eu fico feliz, assim, cara. Na minha época eu era o único, cara. Eu era o único ralando, assim, cara. Eu era o único ralando, assim. E você conseguiu, então, finalmente, pegou o visto, pegou as malas, despediu e foi pro Brasil. Antes de pegar o visto, aí eu enchi de bem essa mulher, eu falei, muito obrigado. Eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja... A menina veio te molestar. Quando eu olhei pra direita, sabe o que eu vi? Amador. Eu falei, irmão Amador, você já viajou, já foi pro Brasil? Ela falou, não. Já pegou avião? Ela falou, não. Eu falei, pois é, irmão Amador, o Sambatinha aqui, ó, vai conhecer o mundo agora. Senhora tem celular, pelo menos? Ela falou, não tenho, meu filho. Pois é, nem selfie vou te mandar, nem as fotos vou te mandar. Deus abençoe, irmão Amador. Cara, foi o primeiro sábado que eu orei pra passar logo esse sábado. Deu o pôr do sol, cara. Eu tive uma despedida muito emocionante. Eu abracei minha mãe, eu chorei, assim, eu abracei tremendamente minha mãe e falei assim, mãe, deu certo. Eu vou pro Brasil. Mãe. Aí eu abracei meus irmãos e aí... Eu abracei meus irmãos e falei assim, mãe, vai dar certo. A minha mãe foi a única que acreditou em mim. Se pegar...
Se pegar 60% dos meus livros, eu falo da minha mãe. Quiser tomar uma água? A minha mãe, ela sempre acreditou em mim, cara. O meu pai não acreditou em mim. Minha família não acreditou. A minha comunidade não acreditou. Pode se acalmar. Fica tranquilo. Eu seria o primeiro cara a sair Da sua aldeia, da sua da minha comunidade. comunidade. E aí deu certo. Eu falei pra a minha comunidade, eu falei pros meus amigos. Se alguém lhe falar que você não vai conseguir, diga apenas, se eu não conseguir, aprenda. Mas se conseguir, te ensino. Porque nada que vale a pena vem fácil, disse Albert Einstein. Se eu não conseguir, aprendo. Se eu conseguir, eu te ensino. E aí eu fui pra Luanda, cara. E aí fui pra Luanda pra tirar o visto. Aí começou meu trajeto, cara. Viajei à noite. Encontrei um rapaz também que ia viajar na mesma data que eu, né? E aí eu não sei a diferença de fuso horário. Eu sei que Angola é 4 a 5 horas de diferença com o Brasil, né? E eu viajei, cara. E, cara, a minha noiva, ela sempre olha pra mim e fala assim: amor, sabe uma coisa que eu notei em você? Eu nunca vi você reclamando. Nunca. Nunca. Eu lembro, Gabriel, que eu nunca tive um quarto, sabe? Sempre foi dormir debaixo de uma mesa. Até os 22 anos nunca tive um quarto. Eu fui ter um quarto quando cheguei no Brasil, cara. O Brasil me deu a oportunidade, eu abracei, não larguei, sabe, cara? Eu sou muito grato a esse país, sabe? Eu costumo falar que a oportunidade é igual ao tempo. Ele passa voando, né? E aí, eu nunca tive um quarto, cara. Até os 22 anos da minha vida, nunca tive um quarto, cara. Nunca tive um quarto. Sempre dormi debaixo de uma mesa, cara. Sempre debaixo de uma mesa. Eu e meus irmãos. Nunca tive um quarto. Nossa. E quando você chegou aqui, você tinha um... Se meus pais tinham um quarto, né? Mas era uma cortina que separava a gente deles, né? Uma cortina apenas, né? Não era bem um quarto, né? Não. Era uma... Um negócio arranjado, né? E quando você chegou, você veio direto pra Fádiba? Quando eu cheguei, eu fui pra região de São Paulo, né? Fui para São Paulo, no Capão Redondo. Mas você passou pra cursar teologia. Sim. E você ia fazer teologia onde? No NASP? Eu ia fazer no IAP, Aqui no Paraná. no Paraná. Tá. Eu ia fazer no Paraná. Aí, porém, eu não quis porque eu queria comportar. Porque o líder botou na minha mente que a faculdade gastava muito dinheiro, que eu tinha que juntar muito dinheiro. Aí eu Você desistiu de... desisti. Mas como é que ficava a questão do visto, assim? Porque você veio como estudante ou não? Vi como estudante. E aí... Até hoje eu tô como estudante. E aí, como é que ficou se você não ia estudar? Como é que ficou? Sua situação. É que eles têm um prazo, ou seja, quando eu cheguei aqui eu não estou bem lembrado, né? Mas eles têm um prazo para você regularizar. Tem uns 90 dias para você regularizar, uns 3 meses mais ou menos. Então você não foi direto pro IAP, você foi comportar, então. Foi comportar. E aí foi sua primeira campanha no Brasil. Foi a primeira vez que você viu a estrutura. Foi lá no Capão Redondo. Aí vi uma estrutura de 40 negros numa minha casa, estava sendo efetivo. Era uma campanha de efetivo. Fiquei efetivo uns 6 a 7 meses, né? Qual que era o nome né? da equipe, você lembra? Cara, o nome da equipe, cara, eu não lembro, mas é na APS. Na APS, a O Paulista saudoso pastor Robson Anacleto foi que foi me buscar no aeroporto. Nossa, meu Deus, o pastor Robson que faleceu. Cara, pra ter noção, ele Covid. me achou depois de 40 minutos. Eu perdi no aeroporto de Guarulhos, porque eu nunca vi um... É, muito... Cara, eu cheguei lá, na Angola é muito comum na minha comunidade o pessoal se cumprimentar. Eu cheguei na embaixada, saí do avião, eu já fiquei alegre. O clima era outro, já tava frio, o clima assim, Era mais diferente, frio, né? né? Diferente, as pessoas são diferentes. E eu olhei pra mim e falei, rapaz, cara, aqui todo mundo branco, mano. Aí eu assim, cara, que negócio top aqui, mano. Mas o Brasil tem só que a população negra é muito maior. É muito maior, mas Só que assim que eu entrei, Você pegou muito branco. Muito branco, assim, eu falei assim, cara, que negócio, que lugar diferente é esse? Aí eu já fiquei feliz, assim, orei em pensamento e falei assim, cara, Deus, obrigado, porque não caiu o avião, cara. E já fiquei feliz, assim. Eu passei naquela catraca, assim, da Polícia Federal, assim, sabe? Que eles botam
eu lembro que é dia 16 de maio que eu passei naquela catraca e estava no Brasil. E o Márcio me preparou, falei, Sambata, quando você chegar lá, o pessoal nem muito se cumprimentar. Não perde tempo se cumprimentando. Eu sei que você vai cumprimentar muito, porque é muito comum na minha comunidade. Ele me preparou para não me decepcionar, né? Mas aquilo fazia parte da minha cultura, né? Eu cheguei lá, quando eu desci e passei para a catraca lá da Polícia Federal, e eu comecei a ver muita gente no aeroporto, né? Eu comecei a cumprimentar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal fugia, o pessoal via comigo e fugia, sabe? Batia de frente, caralho. Pra quem diz, não, com certeza doido, achava que ia... Com certeza cara, achava que assim, ia vender alguma coisa. Eu mudei alguma coisa. Cara, eu mudei ainda, porque eu cumprimentava todo mundo que eu via na rua, cara. Era cultural, sabe? Normal pra mim, assim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu andava assim, cara, bom dia, bom dia. O pessoal... Imagina eu chegando na Polícia Federal. O pessoal fugia, cara, o pessoal fugia, cara. Não, mas eu imagino, né, o impacto, cara. É a vida inteira, 22 anos, né? Você convivendo com pessoas da sua cor, da sua etnia, da sua raça, do seu idioma, tudo. Você desce no aeroporto e vê gente de todo... Porque ali, o Guarulhos é o mundo todo, né? Você vê gente do mundo todo. Branco, negro, pardo, amarelo. Eu vi tudo com esse cabelo crespo, vi tudo. Na minha comunidade, as mulheres são muito postiço, que é uma trança muito típica, tipo assim, uma trança, entendeu? Não é porque pra gente, assim, quando te ouve falar, o brasileiro, né? Não faz muito sentido, mas por quê? Porque a gente já cresce com essa mistura de raça, de tudo, de etnia, de tudo, né? Mas pra você, eu tô compreendendo o que você passou, porque lá é meio que padronizado, né? Onde você cresceu, onde você viveu, é meio padronizado a comunidade, assim, né? Então eu imagino que foi um choque muito grande, realmente, pra você quando você chegou. E aí você chegou e o pastor Robson te recebeu. Robson Anacleto. Cara, eu chorei muito quando ele morreu. Robson Anacleto. Morreu de Covid, né? Então, assim, eu chorei muito porque ele era um homem que realmente, cara, todo mundo falava bem, todo mundo gostava, tinha amizade com todo mundo, era fácil de lidar. Eu tive um relacionamento assim com ele, não comportei com ele. Mas toda vez que a gente se encontrava, conversava, batia papo, cumprimentava, ele dava atenção. Um homem que todo mundo gostava. Oramos muito por ele quando ele estava internado. Então acho que você caiu nas mãos certas. E ele te achou no aeroporto. Sabe finalmente. Quem me indicou ele para comportar na campanha dele? O pastor Márcio Gerlei. Eles eram amigos, sabe? Ele falou assim, alguém vai te receber lá. Que coisa, cara. E aí ele me pegou. Pegou e te levou pra campanha. Ainda passei um dia, uma noite, no apartamento do Márcio, do pastor Márcio. E aí, no outro dia, a mulher do pastor Márcio foi me levar, a família dele foi me levar na campanha de comportagem. Shirley. Tá, então o Robson só foi te buscar e te deixou lá no Márcio. Milhões, né? Milhões, eu acho que expressa assim, né? Um abraço até pra essa família aí maravilhosa. Então o Robson te recebeu e te levou lá pra você passar, ficar um tempo lá dia no casa do Márcio. Na casa do Márcio. E daí no outro dia você já foi pra campanha. A família do Márcio, que pessoa da esposa, ele me levou pra campanha. Te levou pra campanha. E era uma campanha de efetivos. Chama-se CADEC, né? Chama CADEC. CADEC. Que fica lá no Capão Redondo. Sim. Na Avenida Comendador Antônio dos Santos, né? Eu lembro tudo, né? E comecei a minha caminhada, comecei a comportar. Mas você começou como efetivo, então? Comecei como efetivo. Então você já foi efetivo? Eu já fui efetivo. Deve ter sido um pouco tempo, né? Foi uns 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. Então você foi efetivo, que legal. Foi efetivo. É diferente a comportagem efetiva, né? É diferente. E aí comecei a comportar como efetivo de porta em porta, cara. Porta em porta. Assim que cheguei, eu comecei a perceber um negócio que eu não estava acostumado. Eu comecei a perceber o racismo e o preconceito. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso. As pessoas, quando eu ia comportar, tanto que o meu líder, quando eu cheguei na campanha, ele me colocou para ler todos os livros, cara. Na verdade, ele não queria que eu lesse todos os livros. Ele me colocou para ficar na casa, porque ele tinha medo de eu sair. Na época, eu era o único estrangeiro na campanha. Uhum. O único estrangeiro. Na verdade, o único estrangeiro preto, entendeu? E aí ele ficou com receio de me colocar logo de cara na rua e eu sofri uma discriminação até o racismo, sabe? É porque o Capão não é um lugar muito tranquilo, né? Tem áreas que sim, mas em geral o Capão não é um lugar muito tranquilo, né? Eu já trabalhei lá também, trabalhei coladinho em outras regiões ali, então acho que ele estava receoso com tudo, né? Em relação a como é que você vai lidar com essa nova realidade, violência. Cara, eu nunca perguntei pra ele, sabia? Como é que ele chamava o líder? O Leandro Oliveira.
Leandro Oliveira. Um abraço, Leandro Oliveira. Muito top, cara. Ele... Continua comportando hoje? Eu não sei se ele continua comportando. Depois nós vamos pesquisar sobre ele. Aí o Leandro, ele falou assim, Bata, tu vai ler agora o livro tal. Aí eu ia lá e lia. Só que eu terminava o livro, o líder, eu já li. Aí o Leandro olhava pra mim e falava assim, agora tu vai ler o livro tal. Ele ficava meio que te prendendo. Pra me segurar um pouquinho, sabe? Tava com mas eu nunca perguntei pra ele até hoje, por que ele me segurou tanto. Eu tava preocupado. Mas uma coisa era nítida, eu sabia que ele tava com receio. Uhum. Tanto que quando ele me chamou, chegou um momento que eu li todos os livros que ele me indicou. Todos os livros que ele me indicou. Eu cheguei pra ele e falei assim, líder, eu já li o livro. Ele falou, então vai ler O Grande Conflito. Eu falei, já li. Aí vai ler Os Sucos e Shakes, já li. Aí vai ler isso aqui, já li. Aí vai ler o Plantas, já li. Tudo já. Líder, preciso de campo, eu preciso trabalhar. Assim, bem tímido, numa cultura diferente. Eu falei assim, eu preciso trabalhar. E aí ele falou, me puxou, me levou no escritório dele. Aí fez uma oração. Eu lembro a oração dele. Uhum. Ele falou assim, o senhor não trouxe Sambata para fracassar. O senhor trouxe ele para a vitória. E, pai, entregou ele em tuas mãos. Ele vai sair pela primeira vez. Em nome de Jesus. Ele me abraçou a fazer oração. Ele estava preocupado. Ele me abraçou. Cara, ele gostava tanto de mim que eu amava a forma que ele me tratava, sabe? Ele fez uma oração. Ao me dar campo, ele me deu o campo mais perto da campanha, cara. Dava uns 3 minutos, eu tava no meu campo, mano. 3 minutos, caminhando. Tava no meu campo. Pra ele poder cuidar de você, te dar assistência a qualquer coisa. Sabe o que ele falou pra mim? Sambata, se acontecer alguma coisa no campo, pode voltar, tá bom? Você é o único que pode voltar se acontecer alguma coisa. Ele falou isso pra mim. Eu sou o único. Todo mundo tinha horário pra chegar na casa. Mas ele falou, você é o único que pode voltar se acontecer alguma coisa. Ele cuidou mesmo de você, né? E por isso que eu subentendi que ele tinha receio que eu sofresse uma discriminação ou preconceito, né? Então você foi muito bem cuidado, tanto pelo pastor Márcio, como pelo pastor Robson, como pelo seu líder. Também, Então você entrou numa boa realidade, né? Sim. Você entrou numa boa realidade de comportagem. E como que foi, cara? A sua primeira oferta, seu primeiro livro, sua primeira venda, como é que foi? Minha primeira venda aqui no Brasil, ela foi um tanto diferente, né? Aí antes eu passei na conveniência. E aí eu fiquei numa fila, tem uma conveniência enorme, né? E aí eu fiquei numa fila para colocar o chip recarga da TIM, né? Só que meu sotaque era bem mais pesado, meu sotaque, sabe? E aí chegou minha vez, a moça falou, moço, o que você quer? Eu falei, eu queria a recarga da TIM. O que você quer da TIM? Eu não sei a época como que eu falava, né? Mas ela não estava me entendendo. Aí eu lembrei que o sotaque de vocês é um pouquinho diferente, né? Eu falei, eu quero recarga da TIM. Ela falou, moço, por que tu não falou logo? Pô? Aí ela foi lá e me atendeu. E aí, cara, eu tinha que estudar o sotaque de vocês pra mim comunicar Desafio melhor. Cultural, né? Da comunicação. Eu sempre falo pra minha noiva que eu só falo pra ela. Eu falo assim, amor, eu sou um bom aluno, sabe? Quando eu erro ou peco alguma coisa, eu peco assim em me comunicar com ela, ou de falar, amor, cheguei, já tô na cidade e tal. Eu não era muito disso, sabe? Eu emergi na cultura, assim, nas coisas fantásticas, boas que tem o Brasil, né? Esse romantismo, assim... Ela sabe de tudo. Você falava só pra ela, agora você tá falando pro mundo todo. Eu falei assim, eu falava sempre pra ela, né? Amor, eu sou um bom aluno, sabe? E eu estudava muito o comportamento das pessoas lá, eu perguntava a todo mundo. Antes de sair, eu já perguntei muita coisa, sabe? Eu estudei o sotaque das pessoas. Você foi estudando o seu campo, a cultura, cara, você foi... Eu fazia uma exegese de tudo. Legal. Das pessoas, do campo, Legal. de tudo. Aí quando eu saí, primeira vez quando eu saí, eu fui bater numa casa, uma realidade é outra, né? A gente estuda, uma realidade é outra. Eu fui bater numa casa, cara, caiu caneta, depois caiu o prospecto, a minha caneta caiu, tinha um ralo, assim, que caiu a minha caneta no ralo, porque eu tava me tremendo, assim. Assim, cara, foi sua primeira oferta? Primeira vez, mano, eu andando numa rua sozinho, sem mais amigos, sem amigos, assim. Minha cidade, meu bairro, entendeu? Caiu a caneta, a moça, o que é? Eu tô fazendo um projeto aqui, não quero não. E aí já me rejeitava, ou em outra casa, me tremendo, cara. Eu tremia assim, mano. Só de saber que eu vou ter que bater nessa casa, eu me tremia, cara. Cara do céu. Tem um mercado lá no Capão Redondo. Que luta, hein? Tem um mercado, pra ter noção, isso marcou tanto minha vida, que tem um mercado que eu lembro até hoje, chama-se Barbosa. Fica no Capão Redondo, lá no Comendador Arthur de Santos. Barbosa. Se você investigar até hoje, existe esse mercado. Eu me coloquei atrás do mercado Barbosa. Eu queria desistir, queria voltar, igual o líder falou. Só que eu parei atrás do mercado. Eu lembrei de fazer uma oração. Eu fiz uma oração. Aí eu fiz quase a mesma oração que o Leandro fez. Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para fracassar. O Senhor me trouxe aqui
para vitória. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui para vitória. Eu não era para mim estar aqui. O meu visto foi muito difícil. Ninguém acreditava em mim, exceto minha mãe. Então, eu vou fazer isso pela minha mãe, pai. Eu até quero voltar para casa, porque as coisas estão difíceis aqui. Mas eu vou continuar. E aí eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração que essa oração se tornou uma oração minha, assim, bem típica. Tipo assim, eu sempre agarrava a mochila e fazia oração. Eu sempre fiz oração na comportagem com a mochila abraçada, assim. Sim. E aí eu fiz oração e voltei a comportar. Aí bati numa casa cheio de cachorro, aí a moça veio, eu vendi 500 reais. Nossa. Numa só oferta na menina, 500 reais, sem entrar na casa da pessoa, conversando com ela. Que coisa. Sem entrar, vendi 500 reais, ela passou no cartão. Aí fui em outra casa, vendi umas outros ciclos e shakes. Aí fui em outra casa, fiz um pedido. Cara, eu cheguei em casa à noite, o cara que mais vendeu, cara. É mesmo? Cara, o Leandro... Naquele dia você vendeu o quê? Uns R$1.000? Uns R$1.000 de venda naquele dia? Sim, mais de 1.000. Mais de 1.000? Não, na verdade, mais de 1.000 não, na verdade. Foi 1.000 e pouco, 1.500, 1.600. Então, mais de 1.000. É. Nossa! Cara, no seu primeiro dia de comportagem. O Leandro, ele tem um jeito meio assim... Uhul! E aí? Aí, cara, nesse dia, mano, ele vibrou, cara. Mano, nesse dia eu falei assim... E aí, Sambata, como que foi? Aí eu falei assim, foi legal, assim... Aí ele ficou meio assim, né? Vem aqui. Aí me colocou, aí a gente entrou lá no escritório, aí eu fiz o depósito. Maluco, tu vendeu, maluco! Cara, ele chamava maluco, né? O maluco, tu vendeu! Uhul! Maluco, tu vendeu! Maluco! Ô, maluco, tu vendeu, rapaz! Tu vendeu! Tu tem noção? É o jeitão do paulista, né? Ele falou assim... Aí bem assim... Maluco, tem noção que você foi o cara que mais vendeu hoje, cara? Teu primeiro dia, maluco, tu vendeu, maluco. Desse jeito, assim. Cara, pra ter noção, eu fui pegando os traços dele, cara. Ele pegava do Pastor Robson, algumas doideiras, que ele era muito animadão, persuasivo, né? E aí, eu pegando alguma... Cara, nesse dia, eu fui o tema, na manhã do outro dia, eu fui o tema da minha reflexão antes do pessoal ir pro campo. Ele falava assim, cara, o Sambata aqui, gente... Ele não fala tão bem, o sotaque dele é muito pesado, ruim. Ele foi o cara que mais vendeu, cara. Você acha que isso não pode dar certo? No primeiro dia, né? No primeiro dia eu vendi mais que todo mundo. Né? Você sabe uma associação que eu tô fazendo aqui? Não sei você, né? Mas quando você respondia a pergunta certa na escolinha da igreja, da aldeia, e todos batiam palmo pra você. Sim. E você agora na comportagem, todos batendo palmo pra você. E você sendo parabenizado e o tema por ter vendido. Você já tinha pensado nisso? Não pensei não. E ele me chamou na frente assim. Pois é. Cara, o Sambata foi o campeão da Você viu que interessante como Deus estava te preparando desde lá do fundo, cara. Cara. Ele te preparou com aquele sentimento ali pra você ser um exemplo, né? De liderança, tudo. Te motivou, te animou. E no seu primeiro dia de comportagem você passou pela mesma coisa. Primeiro dia de comportagem, cara. E até hoje, Sambata, as pessoas te veem assim, né? Como um grande líder, como um líder, uma pessoa que venceu, que tem muito bom testemunho para dar. Então, realmente, Deus tem uma história de sucesso assim na sua vida, né? E como é que foi essa sua primeira campanha? Como é que foi? Que você bateu bolsas? Como é que foi? Eu te falei que eu cheguei dia 16 de maio, certo? Veja, de 16 de maio, eu só comecei a comportar em julho. Nossa, o cara te segurou tudo isso. Tudo isso aqui, eu tava na casa, cara. Tudo isso, entendeu? Eu tava na casa. Tudo esse tempo. Assisti, porque você sabe que efetivo, mensalmente tem o acerto, né? As premiações lá de... É o simpósio, tem tudo, né? Isso aí. Todo mês isso aí, campeão do mês, quem deu umas ofertas e tal. Eu assisti o simpósio, cara. Quando eu assisti o simpósio, eu vi os caras assim, os palestrantes dos efetivos. Ganhando prêmio, total de compra 9 mil limpo, o cara levando pra casa. Tinha pessoas que mantinha, tipo assim, o filho fazendo medicina, cara. A filha, na verdade, fazendo medicina com Você sabe que eu fiquei 7 anos, né? No IAJA deu 6 anos e 4 meses, mas foi praticamente 7 anos na área efetiva, né? Não sabia não. Sim, eu fui credenciado até o final de 2022. Aí agora, por conta do último ano de teologia, eu entreguei a credencial efetiva para poder liderar e imergir mesmo na comportagem estudantil, embora eu tenha começado como estudante. Eu fui o oposto seu. Você começou como efetivo e depois foi para estudante, hoje é associado. O associado ele é o diretor de estudantes, entende?
No meu caso foi o oposto. Eu comecei como estudante, 2 campanhas, e aí depois o pastor Samuel Bento, que atualmente é presidente da PO, já esteve aqui com a gente inclusive, né? Foi o primeiro, né, Andrés? Do Pode Comportar, ele fez a consagração, ele viu o meu desempenho como estudante e ele falou assim, ó, eu tô de olho em você, está indo muito bem, continua e eu tenho um plano para você. E ele, de fato, eu não tinha planejamento para fazer teologia, nada, eu queria ser um comportor, eu queria viver da comportagem, seguir a carreira. E aí no meio da segunda campanha, eu já entrei para a área efetiva. Então eu comecei como estudante e fui para a área efetiva. É verdade que enquanto efetivo, nesses quase 7 anos, né, eu fui para campanhas de estudante, porque eu entrei na teologia, né? Então eu entrei em teologia e aí eu queria conhecer essa realidade da liderança, tudo, né? E até uma coisa que eu fiz que eu não acho muito legal, entendeu? Que é você tentar manter a credencial e ao mesmo tempo tentar ser estudante. A praxe não recomenda isso, eu senti na pele que isso não foi muito bom para mim, me desgastou muito. Mas eu sempre, mesmo como efetivo, mantendo a credencial, durante esse período todo, durante 4 anos do teológico, vou me formar em 5, né? No final desse ano, eu sempre fui muito também para a área estudantil. Então eu liderei campanha na área estudantil, eu comportei na área estudantil, eu bati bolsa na área estudantil e mantinha a credencial efetiva. Foi uma loucura, não recomendo. Ou é efetivo ou é estudante. Foi por isso que eu deixei a minha credencial no final desse ano, né? Para poder me dedicar apenas à área estudantil e finalmente me formar em teologia. Então a minha realidade foi um pouco diferente da sua, mas eu amo demais a área efetiva, cara. Assim, são guerreiros, irmão, da página impressa que o cara vai dedicar a vida inteira àquilo. Entende? Então eu tinha mentores como, por exemplo, o seu Floriano Peixoto, o seu Madalena, homens que dedicaram 40, 50 anos à comportagem. É uma vida, é um ministério, né? Jubilaram e continuam como comportores, né? De ritmo devagarinho, mas que continuam, né? Então eu acho que essa área efetiva, ela te fez muito bem, cara. Cara, foi muito saudável. Ela foi muito bom pra você. Foi uma escola, cara. Foi, com certeza. Foi tipo assim... Nós precisamos, desculpa te cortar, mas nós precisamos de diretores que tenham vivido essa área efetiva. Entendeu? Eu não estou fazendo um sermão aqui para comportagem. Quem sou eu para fazer isso? Mas o diretor, assim, no meu ponto de vista, que teve essa experiência no efetivo, eu não vou dizer que ele é melhor ou pior, nunca, mas eu acho que ele é mais completo para lidar com o efetivo. Não que depois um diretor de publicações ele não vá conseguir dominar essa área. Nossos pastores são muito competentes, mas, cara, ter vivido nisso é uma coisa que eu agradeço a Deus. Esses 7 anos praticamente de comportagem efetiva, agradeço a Deus. Agradeço a Deus, porque se um dia Deus tiver um plano para mim como diretor de publicações, pastor Sambata, eu vou saber chegar no efetivo e falar, cara, eu sei o que você está passando. Eu sei que esse mês foi difícil para você, eu sei que às vezes você não conseguiu nem sair da sua cama, cara. Então, assim, é diferente, mas que Deus tenha a bênção para você, Ele não vai deixar faltar. No mesmo tempo que eu tenho 6 campanhas de estudante. E acho que vou formar com 8, 9 campanhas, né? Estudante. Então é uma experiência bem grande, tanto na área afetiva como na área estudantil. É fantástica. Porque, e assim, você passou por isso. Eu não sabia, Sambata. Eu me alegro de saber disso. Eu ia lá nos concílios, mensal. Tipo assim, eu participei em um que eu participei antes de eu sair para comportar, sabe? Um pouquinho antes. Aí eu, de junho, eu participei no de junho, né? Julho eu já estava comportando, né? No de junho eu fui lá, participei, e aí todo mundo bem vestido lá na associação, sabe? Teve almoço na associação? Almoço, nossa, top demais, né? Nossa, um almoço maravilhoso, cara. É top. Almoço lá, top demais, cara. E aí, chegou a hora da premiação, estourar balão. E aí, estourar balão, pá! O cara olhava aquilo daí, eu chegar recém no Brasil aqui, né? E aí o pessoal estourando balão, pá! Esse aqui vai estourar, sei lá, 4 balões, pá! E esse aqui e tal. E aí os destaques eram tudo, tipo assim, de revista, de palestra, os efetivos. Cara, eu sinto essa emoção quando você me fala, porque imagina você, o menino que comia barro e tá ali agora
vendo... Almoçando na associação, vendo o cara comida... saindo com 10 mil do bolso, estourando bala. Putz, cara, assim, que legal. Assim, os caras ficam falando assim, eu era bem tímido, onde os caras estavam falando, eu me aproximava, eu não perguntava, mas eu aproximava assim pra ouvir, sabe? E aí o pessoal falava assim, que foi legal, mas hoje foi, assim, esse mês foi difícil. Foi difícil, é isso mesmo, essa é a realidade. Eu só tirei 9 mil, sabe? 9 mil era difícil assim pros caras, sabe? Quem acha que a comportagem efetiva... Nossa, olha, vou dar um recado aqui pra você. Se você não tá estudando e você conheceu a comportagem estudantil, busca a comportagem efetiva. Conheça a comportagem efetiva. Você vai ver que é uma outra realidade, é um outro mundo e é um ministério. Isso que é importante. É um ministério. Cara, é diferente do período de campanha 60 dias, sonhando alto 90 dias. É totalmente diferente. É uma rotina diferente, é uma vida diferente. É muito interessante você buscar isso. Busca comportagem efetiva. Participe. Faça um teste como o pastor Sambata aqui, 6 meses, 7 meses. Tenta imergir nisso. Você não vai se arrepender. Eu não me arrependo dos meus quase 7 anos de forma alguma. Foi um ministério assim maravilhoso. Deus supriu cada dia, cada mês e nunca deixou faltar. E eu, Sambata, quando entrei na comportagem efetiva, eu falei para minha esposa assim, existia um pouco de preocupação e dúvida, mas como assim vender livro? No Brasil, a gente estava naquela época de crise, né? O Brasil passando por aquela crise e tudo. E eu virei para minha esposa e falei assim, se Deus me chamou para esse ministério, nenhum mês você vai virar com conta atrasada e não vai faltar comida nos seus armários. Pergunta para mim qual foi o mês, nesses 7 anos, que eu deixei faltar comida no armário ou que faltou uma conta, virou atrasado o mês para pagar. Nenhum. Nunca. Embora eu tivesse mês que eu achasse que, cara, não ia dar, principalmente cursando teologia, é difícil. Você manter 2 filhos, aluguel, é muito complicado. Imagina, cara, mas Deus sempre fez milagre todo mês na minha vida. Na pandemia, eu palestrava para 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5 nas igrejas, cara. E Deus não deixava faltar, Sambata. Nem na pandemia, que foi o período mais difícil da minha vida. Né, para comportagem, Deus não deixava faltar. Então fica essa dica, acho que você recomenda também o pessoal conhecer a comportagem efetiva. Gente, vai pra comportagem efetiva, cara. Foi uma escola tremenda, cara. Quem não tá estudando, eu recomendo. Na época, eu tinha outros olhos. Era algo que eu mesmo fazia por missão e tal, mas hoje não foi apenas missão, foi uma escola. Hoje eu vejo aquilo que foi uma crucial. Escola, com certeza. Eu fazia certas coisas, por exemplo, tem alguns livros que o pessoal cita muito nesse âmbito da comportagem para se capacitar antes de conseguir Método dos campeões, Nicola Chaís. 7 dicas para não sei quanto, 30 dicas não sei quanto. Cara, tem coisas que eu fazia e sem eu ler livros, entendeu? Eu já fazia naturalmente. Deus foi inspirando. Eu aprendi isso na rua, assim, comportagem é a melhor escola. Eu fui lá, antes de eu sair primeiro, antes do episódio de eu sair no primeiro dia de comportagem, eu participei do simpósio lá, que são todos os meses, né? Uhum. Aí o cara estourando balão, né? Um reclamando porque só tirou 9 mil, porque não tira mais, né? E tá, eu falei assim, cara, eu olhei para aquilo tudo, mano, me maravilhei. Eu até hoje sou esse tipo de cara, né? Eu até hoje uso mais um pouquinho a rede social, né? Eu uso mais o Instagram, mas antigamente eu não usava, né? Eu olhava para aquilo e falava assim, cara, a minha competição sempre foi comigo mesmo. Eu sou um tipo de cara, assim, Gabriel, que eu me cobro muito, assim, sabe? E eu não falo que eu sou competitivo. Eu faço uma competição comigo mesmo. Sim, entendeu? Eu entendi. Eu sou aquele tipo de pessoa que fala assim, ou tá se dando bem, fala assim... Você se automotiva. Não, eu me comparo comigo há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, a minha motivação é isso, é me comparar comigo onde eu tava, onde Deus me colocou. Aí eu falei assim, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu quero ser o próximo a estourar balão. Cara, eu nem ainda pisei no campo, nem eu falei assim, eu quero ser o próximo a pisar, a estourar balão. Sabe quando estourar balão é quando bate a cota, certo? Isso. Cara, eu bati mais de 2 cotas, cara. Que legal, cara. De porta em porta. Porta em porta. Olha, eu fui efetivo de porta em porta. Não fiz nenhuma palestra, de porta em porta. Impressionante. Cara, e aí migrou pra indicação lá? Como é muito perigoso, a região era um pouquinho mais perigosa, Capão Redondo, aí o pessoal me fugia na rua. Cara, eu entrava nas casas por um milagre, porque batendo de frente com as pessoas me fugiam. Olhavam assim, eu ficava muito feliz, sabe por quê? Porque como é a capital, e aí tem muita gente de todo lugar, né? E a pessoa não sabe quem, né? As pessoas, alguns eu percebia que batia de frente comigo e fugia, por causa do meu tom de pele, né? E fugia, você mudava de faixa. E eu chegava em casa e eu ficava feliz.
E eu ficava feliz, assim, eu olhava pro meu primo e falava assim, ô Pri, cara, eu tô muito feliz, cara. Eu falei, o que é, Pri? Não, Pri, eu tô muito feliz. Cara, mas primo, eu não tô feliz, cara, porque aí a gente sai aqui, a gente não é visto com bons olhos, só porque a gente é negro e tal. Mas eu falei pra ele que eu tô feliz. Sabe Você por quê, falava Pri? pra quem? Pra meu primo. Ah, seu primo tava comportando com você? Não, ele não tava comportando. Ah, você já tava. Ele já me Você hospedou já na tinha casa saído dele. da. Ah, tá bom, entendi. Já lá na frente. E você ficava feliz. Então, Eu falei assim, Pri, eu fico muito feliz. Sabe por quê, Pri? Eu fico feliz com Deus. Porque eu bato de frente, alguém bate de frente comigo, ele muda de faixa. Mas eu tenho dois motivos. Ou ficar triste por acontecer o preconceito ou racismo, ou ficar feliz porque o ladrão bate de frente comigo, até o ladrão muda de faixa, cara. Eu falo, cara, eu posso andar meia-noite aqui em São Paulo, tá tranquilo. Bateu de frente, o cara fugiu, falou, até o ladrão e foi, cara. E nunca foi assaltado em São Paulo, cara, nunca. Eu também nunca fui, cara, sou nascido e criado na capital, andei pelas madrugadas lá, eu branco, mas nunca fui assaltado, cara. Então a gente tem isso como... Você ficou 7 meses na área efetiva? Resumindo, aí nessa parte aqui, eu falei que eu queria estourar. Estourou o balão. No próximo mês eu já estourei mais de 2 balões. Que coisa, cara. E aí já tinha a premiação. Deus seja louvado. E aí fiz tudo, Deus seja ficou louvado mesmo, encantado, cara. Né? E aí, cara, eu comecei comportando. Depois eu queria conhecer outros estados também, não no sentido para comportar, mas conhecer mesmo, queria conhecer. Conhecer, bater foto, assim, conhecer lugares novos, sabe? Uhum. Aí eu fui passear. E aí aí recebi proposta para ser obreiro. E aí eu fui ser obreiro também. E aí, você foi obreiro bíblico? Fui obreiro. Inclusive fui obreiro de um lugar lá em Maceió. Dava estudo bíblico para uma família de uma médica, sabe? Uma família de uma médica que morava bem de frente à praia, sabe? E a menina depois acabou falecendo. Nossa. Só que foi uma das... Você foi obreiro bíblico em Maceió. Então assim, você passou pela comportagem efetiva, depois foi ser obreiro bíblico. E como que foi... o colégio agora, como que você ingressou no colégio? Qual que você entrou? Você foi mesmo pro IAP? Você foi pra FADBA direto? Você passou pelo NASP? Me conta assim como é que foi a teologia, que momento que entrou a teologia pra você e dali acredito eu que você no colégio aí voltou pra comportagem novamente, né? Como é que foi? Aí foi o seguinte, aí eu fui ser obreiro lá em Maceió. E aí, em Maceió, depois, nesse percurso, eu estava fazendo o teste, o vestibular. Aí passou minha oportunidade para fazer teologia no IAP, não fiquei comportando. Uhum. Aí depois eu fiz, porque eu tinha um amigo, um rapaz que comportava comigo lá no efetivo, ele passou em teologia e foi o André Luiz, o nome dele, né? Um abraço aí para ele. Ele passou na FADBA e ele tava amando lá a FADBA. Ele falou, mano, vem pra cá e tal. É um dos amigos que eu considero um amigo muito chegado, assim, sabe? Tipo, chama amigo... intimidade, assim, sabe? Amigo próximo, amigo íntimo. Amigo, assim, íntimo, né? E aí ele falou assim, mano, que maravilhoso. Só que quando eu fiz o teste com ele, eu não passei, ele passou. Então ele foi e eu continuo sendo efetivo. E aí depois que ele passou, ele começou a me falar, mano, aqui é bom, o pessoal aqui pega forte aqui na FADBA de hebraico, grego e tal, é muito top. Aí eu tentei mais uma vez. E aí eu fiz ser obreiro bíblico. E aí, quando eu estava sendo obreiro lá em Maceió, eu recebi uma mensagem do André. Uma ligação, na verdade. O André me ligou quando ele viu meu número. Ou quando ele viu meu nome no edital, né? Falou assim, Bata, tu passou. Eu falei, mesmo, cara? Ele falou, tu passou, cara? Não. Aí você passou pra FADBA direto? Eu passei pra FADBA. Eu queria ir lá já na FADBA, entendeu? Eu só queria ir pra FADBA. Que legal, cara. Mano, tu passou. É mesmo, cara? Eu vou dar uma olhada. Fui olhar lá no edital e tal, meu nome tava lá. Que eu passei. Que legal, e aí eu passei em 2018 para estudar em 2019. E daí... Então você entrou junto comigo, cara. Eu entrei no NASP em 2019. Ah, é? Eu entrei em 2019 também. É porque eu vou formar em 5, era pra gente formar junto, né? Você formou agora, 2022. Isso. Final de 2022. Eu formei agora, o ano final passado. De 2022. Isso. Eu ia formar final de 2022, só que eu vou formar em 2023. Então a gente é do mesmo ano de teologia. Do mesmo ano. Que legal. E aí eu tinha que sair de Maceió para ir ver meu primo, né? Que eu tava muito tempo sem ver ele, para São Paulo. Uhum. Pra ver meu primo. E aí eu ia desistir. Aí um amigo meu... Desistir de entrar na FADBA? Não, tipo assim, minha passagem já tava comprada para ir pro Rio Grande do Sul, para comportar no Rio Grande do Sul. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ver meu primo, então vou pra... São Paulo. Peguei o avião aí e fui pra São Paulo. Uhum. E aí quando o líder entrou comigo, antes já havia acertado que eu ia
para o Rio Grande do Sul. Pro sul. É. E aí... Você é pra que campanha? É para Furacão. Pra Furacão. Na altura, o meu líder era o pastor Paulo Lira. Um abraço, pastor Paulo Lira, né? Aí ele falou assim, mas, mano, como que tu quer cancelar? Eu falei, não, tá tranquilo, cancela aí, eu vou pagar a passagem e não quero ir mais, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele falou, não, mano, mas você já tá comprado, cara, a gente contou com você, a gente é número limitado e tal, e contou com você pra fazer parte do time e tal. E aí ele me persuadiu e me convenceu de ir. E, cara, e me convenceu, e aí começou uma jornada diferente, né? E foi o pastor Paulo Lira que fez o convite pra ir pra Furacão, sabe? Tá, e aí você foi pra Furacão. Aí eu fui pra Furacão. Mas você já, tudo certinho pra entrar em teologia mesmo. É, tudo Você certo. já foi Teologia, como tudo um certo. teologando já, então? Já fui como um pré-universitário. E quanto também. tempo você ficou na Furacão? Na Furacão eu fiquei de 2018 até 2021, cara. Até 2021. Não, perdão, até 2022. É, porque você foi conhecido muito como o Sambata da Furacão, né? Então, eu fiquei até eu formar, cara. Só essa campanha que aí eu puxo chamado, eu vim pra... Recebeu o chamado. a Porque o ANP Sul, e a aquele OP, né? o Sul, na verdade, não tem muito isso, né? Então, assim, tem a Ômega, tem a Furacão, tem a Dynamis, tem a Orion, tem a Maranata, mas é a grande estrutura da União Sul brasileira, né? Então, por mais que você tenha passado o seu período todo na Furacão, o seu chamado veio para você... 2018 para 2022. Mas o seu chamado veio para você trabalhar com a Dynamis e com a Adventus. Sim. Não é isso? Então, assim, não tem muito essa preocupação, né? E São Paulo é um pouquinho diferente porque não é céus unificado, né? Então, lá, por exemplo, se você está se dedicando a um campo, a sua proposta provavelmente é mais para aquele campo. Nada, não que impeça de você ter para outro lugar. Mas você meio que cria uma história no lugar onde você está pretendendo ficar realmente. O Sul não tem muito isso, né? Você cria uma história no Sul todo por ser um céus unificado. Então você foi conhecido como o Sambata da Furacão, mas hoje você vai ser diretor da Dynamis e da Adventus. Olha que interessante, Associado, né? né? Muito legal. Diretor associado Isso. de publicações. Então você já veio como teologando, e aí começou uma história totalmente diferente. Você veio como porta a porta? Não, eu me colocaram Davi Canabarro, foi a minha primeira cidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí eu comecei, o André foi ser minha dupla. Pra ter noção, isso aqui nunca mais esqueci, sabe? E esse cara até hoje ele é meu amigo, né? Tem um rapaz que ele falou assim pra mim, cara, eu não quero... Imagina nós dois, um preto assim, trabalhando junto. Não, cara, aí não. Aí o cara não queria ser minha dupla, cara. No Sul ainda? Cara, o cara não queria ser minha dupla. Falou assim, cara, nós dois pretos, assim, eu não quero ser, mano. Eu era o mais preto na Furacão em 2018 pra 2019, cara. A pelo mais escura era minha, entendeu? E o cara, esse cara... Ele tá terminando enfermagem hoje na fase, mano. Ele não queria ser minha dupla, cara. Porque a gente era dois pretos, entendeu? Sim, Só sim. que eu era mais do que ele. Ele falou, não, cara, imagina, a gente vai ser rejeitado bastante. Só o André olhou pra mim e falou assim, não, mano, fica tranquilo, você vai ser minha dupla. O André falou isso pra mim. Aí eu fui ser dupla do André. Aí comecei minha jornada, né? Mas foi porta a porta? Não, foi indicação. Aí você já estava na indicação. Aí eu saí de efetivo e aí fui pra indicação. Ah, legal. Ficou também muito tempo no porta a porta, né? Passou bem pela escola, né? Aí fiquei na porta. Foi porta em porta que eu fiz no efetivo. Né? E aí a coleção máxima lá, que era top das top, era 1.800. Como eu disse pra você, eu gosto muito de estudar as coisas, sabe? E aí eu falei assim, cara, se o pessoal aqui compra uma coleção de livros de 1.800, então eles podem comprar mais de 2.000. E aí eu comecei a vender a coleção de 2.000 e pouco. 2.700, 2.600. E o pessoal não vendia isso aí. Eu era o único que vendia a coleção de 2.000 e pouco, cara. Estourou, né? E aí depois eu falei assim, não, cara, se a pessoa pode comprar 2.700, a pessoa pode comprar 3.000. Aí comecei a vender a coleção de 3.000. E nessa campanha, eu não fui o cara que mais vendeu. Quem mais vendeu foi uma menina. Mas... De indicação também. De indicação. Mas já espalhou a coleção que eu vendia, entendeu? Aí na outra campanha... Aí foi indo, né? Aí ficou portando, piriri. Cara, aí nessa campanha eu ia comprar um carro à vista de 14 mil reais, assim, um Palio à vista. Só que meu amigo me segura e fala, mano, mas tu é interno, mano, tu vai ficar interno, tu não vai precisar de carro, por que você quer gastar dinheiro com carro? Aí eu acabei não comprando. Mas eu me arrependi, sabe, de não ter comprado, né? Cara, um Palio bom, bonito, assim, de uma irmã de igreja, assim, eu ia comprar à vista, sabe? Você já pensou, Sambata, comendo barro?
Comprando carro à vista no Brasil. Mas sabe Você o quê? já pensou, cara? Sabe um adendo aí? Aí? Essa época, nesse primeiro campanha, foi quando eu conhecia a Gramado, sabe? Conheci Gramado. Quando eu cheguei em Gramado, eu conheci a Floribal, que é a fábrica de chocolate. Aí eu peguei o chocolate da Floribal e aí começou a sair lágrimas nos meus olhos. Começou a cair lágrimas assim. E aí o rapaz me olhou e falou assim, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele olhou pra mim e falou assim, ô Sambata, tu já percebeu que você saiu do barro pro chocolate? Olha só. E aí caiu mais lágrimas assim em mim. Eu falei, pois é. Pois é. Eu agora tinha um quarto, tinha um lugar pra morar, um quarto, era independente, podia comprar um carro no valor de 14 mil reais à vista e pagar o curso inteiro de teologia e comprar um celular novo, o celular do ano, novo, o último lançamento da Xiaomi, fui lá comprar à vista e dinheiro sobrando, podia não comportar o ano, podia Isso não comportar. É comportagem, né? Cara, eu fiz na minha primeira campanha, né? Só que eu olhei, só que eu não falei pra ninguém. E nunca falei pra ninguém, eu vou falar isso pra vocês agora. A menina foi a campeã de venda, né? Eu falei assim, cara, na próxima eu quero ser o campeão de venda. Falei pra mim mesmo, mas nunca falei pra ninguém. Ninguém, cara, ninguém sabe. Eu tô falando isso só agora pra você. Isso pra Nem você. a minha noiva sabe disso. Olha. Eu falei assim, na época quem vendeu mais foi uma menina chamada Ivete. Hoje ela é uma odontóloga, né? Na cidade dela, né? Ivete, né? Eu falei assim, cara, eu quero ser o cara que mais vende também. Mas eu faço essa competição comigo mesmo, eu não falo pra ninguém. Pra ter noção, nem minha noiva sabia que eu falei assim, que eu queria ser o mágico. Que você se desafiou. Eu me desafiei. E aí, cara, foi a segunda campanha e fui indo. Eu completei 3 campanhas como indicação. Na terceira, foi quando, no dia 31 de janeiro de 2020, recebi ligação do pastor Juraci Hauser e do pastor Jean. O Jean era associado do Juraci. Eles me ligando do escritório, né, de Porto Alegre, dizendo que eu estava sendo cotado para ser líder. E eu pedi se eu podia pensar, né? E aí eu pedi um dia para pensar, e aí no outro dia eu respondi. Mas eu acho que a grande influência da minha liderança foi o Léo. O Léo, ele falou assim, mano, tu tem desejo de liderar? Eu falei, cara, eu tenho, eu penso um dia passar por essa experiência. Falou, pois é, tu vai ser líder então. O Léo da Maranata? Não, o Leonardo. O Leonardo. Leonardo Albuquerque, okay. O líder da Furacão. Okay. E aí eu falei assim, tu vai ser líder, cara. E aí foi ele que me indicou taxativamente para me liderar. E aí recebi uma ligação e eu, na quarta campanha, eu já estava liderando. Você liderou onde? A Furacão, lá em... então você liderou a própria Furacão. A Furacão. Você nunca saiu de lá, não é verdade? Não, nunca saí não. Que legal. Dessas 3 primeiras campanhas, a quarta já estava você liderando. bateu o bolso em todas, obviamente? Ou não? Ou teve alguma difícil dessas 3? Teve uma difícil. Teve a do meio, foi difícil. Não consegui bater bolsa. Não bateu bolsa? Não bati bolsa. Isso é importante falar, Sambata, porque os comportadores precisam entender que vai ter campanhas difíceis. Nem toda campanha a gente vai explodir, vai estourar e vai ser... Eu trouxe o Riso, né, aqui, e ele também falou isso. Ele teve campanhas difíceis que saiu devendo, inclusive. Entendeu? Eu acho que você nunca saiu devendo. Eu nunca saí devendo. Eu também nunca saí devendo. Graças a Deus. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Pode aparecer Santa uma Cruz dificuldade. Do Sul, pode acontecer. Santa Cruz do Sul foi a minha campanha mais difícil, assim, sabe? Porque, assim, foi difícil por várias circunstâncias. Uma delas foi porque eu comecei agendando. Aí eu não me identifiquei. Eu falei com o líder se ele podia me mudar nele. E aí a campanha já estava quase terminando. E foi essa campanha que eu comecei a vender coleções acima de 3 mil reais. Qual campanha era essa? Foi na Furacão? Na Furacão. Mas nunca saí da Furacão. Mas qual foi? Foi a segunda. A segunda, okay. Foi a mais difícil. Aí eu comecei com uma agenda, não gostei, e era no inverno, cara. Então era foi menos, por isso que você... era 0 graus, menos de 1 grau, cara. Era tipo assim, era algo surreal, sabe? E eu não me identifiquei, eu tinha que usar, e eu tinha que entrar de social na empresa, e não tinha como mostrar social, porque eu tinha que colocar, parecia astronauta. Imagina, você veio da aldeia do sul da... Nossa, sei lá, de uma Angola, média de 40 graus, 47. Cara, imagina. Aí eu falei assim, cara, mano, eu mudei no final. Fui pra uma cidade, fui expulso lá na cidade, fui na outra, consegui receber.
abrir a cidade. Cara, a cidade sempre é adventista, mano. E aí abrir. Cara, o Leo me fala que eu sou especialista em abrir cidade sempre é adventista, cara. E aí você conseguiu se reerguer nessa segunda campanha, porém ainda não bateu bolsa. Não bati bolsa. Ou seja, foi uma campanha difícil. Foi uma campanha extremamente... Foi a mais difícil que eu tive, né? Foi a mais difícil. E a terceira já voltou a bater bolsa normal? Normal. Na quarta liderou? Na quarta liderei. E como é que foi a liderança? Foi fantástica, né? A liderança foi... Só boas experiências. Tremendo. Nessa terceira campanha mais difícil, foi onde a Novo Tempo foi me procurar. Porque tem uma moça que eu visitei em São Paulo, que ela perdeu 13 quilos em 3 semanas sem fazer academia, quando eu era afetivo. Ela perdeu 13 quilos em 3 semanas sem fazer academia. Aí a Novo Tempo foi lá me visitar e foi fazer o... Tá tendo a página da Novo Tempo. E outra, ela batizou, toda a família dela batizou. Amém. O esposo e tal, ela batizou. Fui visitar eles e tal. Depois de alguns anos, já não estava mais em São Paulo, e ela batizou. E foi o segredo, foi o livro de que você vendeu. Foi os livros da comportagem que eu vendi. Que maravilha, cara. Sucos e shakes, ela perdeu 13 quilos em 3 semanas com sucos e shakes. Sabe aquele suco aí, suco barriga lisa e o água de chia? Foi o que ela Ou seja, funciona. Funciona, cara. E aí eu fui liderar. E aí de liderar até 2022. E aí eu fui ser palestrante em 2022, né? Ah, mano. Então você começou a palestrar em 2022. 2022. Então da sua quarta campanha até você se formar foi sempre na liderança. Não, palestrar em 2022. Sim. É. Até você... Ah, tá. E daí em 2022 você começou De a palestrar. 2020 para 2022 Entendi. de liderança. Então, no caso, você cuidava de uma equipezinha de palestra e você era o palestrante oficial. Foi isso, oficial. Na verdade. Legal. E foi bem. Cara, o Leo olhou pra mim e falou, mano, tu tá tendo a mesma média. Ele falou assim, mano, o Leonardo Albuquerque, né? Ele olhou pra mim e falou assim, mano, tu tá tendo o que, sei lá, o que tu vendeu, os nossos palestrantes que estão há não sei quanto tempo com a gente nunca venderam, cara. Mano, Que você tá legal. tendo uma média de palestrante que eram veteranos que faziam história na época. Sua média era quanto? Cara, minha média tava dando uns 3 mil e pouco. É muita coisa, cara. 3 mil e pouco. A média naturalmente é 1.400, 1.000 e pouquinho, né? Eu tava dando uma média de 3 mil e pouco. Muito bom. Na minha primeira campanha. Na segunda já foi pra 4, né? Muito bom. Então, pastor, nós podemos ver aqui a sua história. Impressionante. Eu não me arrependo de ter dedicado uma boa parte para conhecer você mesmo, para conhecer a sua infância, conhecer a sua história, que eu já sabia que era forte, que era bonita, mas não tinha noção que era tudo isso. Te conhecemos como comportor efetivo, como obreiro bíblico. Te conhecemos aqui como comportor agora da Furacão, como líder da Furacão, como palestrante. E agora minha pergunta para você é: como foi o seu chamado, para a gente ir encerrando? Como foi o seu chamado? Como é que foi essa surpresa para você do menino que saiu do sul de Angola, da aldeia, da comunidade, para receber um chamado pastoral na igreja adventista, no segmento de comportagem, na União Sul, que hoje é a união referência, né, que mais vende? Como é que foi para você esse momento do chamado, onde você realmente falou assim, nossa, eu não acredito, eu vou ser um pastor de publicações? Como é que foi isso para você? Quem te ligou? Como é que foi? Cara, foi assim, o chamado, na verdade, o chamado, tudo isso aqui eu não cogitava, sabe? Eu tinha uma convicção que Deus estava me guiando. Mas você não tinha certeza que seria? Eu não tinha certeza que eu seria um dia pastor aqui no Brasil. Mas eu tinha certeza que um dia Deus estava conduzindo minha vida, né? Uhum. E aí, na época do chamado, aí eu recebi alguns outros chamados, né? Mas a gente orava muito, muito mesmo. Eu e a minha noiva, a gente não queria errar nisso. A gente sabia que a gente podia errar, assim, né? Mas a gente colocando em primeiro lugar Deus, a gente fala assim, cara, a gente não vai errar colocando Deus, sabe? A gente orava muito. Por um lugar, assim que chegasse esse lugar, a gente sentisse paz no coração. Tanto eu e a minha noiva. E quando a gente recebeu uma mensagem, ou seja, uma ligação do pastor Hélio, para ser pastor aqui, a gente sentiu uma paz muito grande, cara. Muito grande, assim, muito grande. Talvez tenha vários fatores, né? Por ser um lugar que a gente já conhece, não o Paraná, mas a gente já conhece um pouquinho o Rio Grande do Sul, que é a parte sul também aqui do Brasil. Então a gente sentiu uma paz muito grande, cara, muito grande mesmo. E a gente acertou o desafio de vir para cá, né? Então agora você, encerrando a sua sua vida estudantil na Dinamis, né? E em Curitiba, que é onde na região de Curitiba, né? Que é onde nós estamos gravando aqui o podcast. Eu gostaria de saber, assim, que recado você deixa para quem está nos assistindo aqui, seja para pessoas que estão decidindo comportar como efetivo, como estudante,
seja para pessoas que estão passando por dificuldades na comportagem, pensando em abandonar, seja para teologandos como eu, que está no último ano ou está no período final e não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Que recado que você deixa? Esse é um momento seu para você deixar esse recado olhando naquela câmera ali para quem está nos assistindo. O primeiro recado é se colocar no centro da vontade de Deus, a despeito das suas falhas, sabe? Seja sincero com Deus na sua relação com Ele, sabe? E tenha a percepção de que você é amado por Ele, a despeito do que você faz ou deixar de fazer, você é amado por Ele. O segundo é que a gente precisa amar as pessoas, sabe? A gente precisa valorizar as pessoas. E a situação geográfica do cumprimento do não faz sentido que a gente está disposto justamente a cumprir a missão. A terceira coisa é que só conta a história quem arrisca, sabe? E arriscar é uma arte. Quem arrisca sempre tem histórias interessantes para contar. Quem não arrisca conta também umas histórias. Era para ter feito aquilo, era para ter sido melhor esposa, era para ter sido melhor namorado, era para ter sido melhor filho, era para ter sido melhor cobertor, era para ter sido aquilo. Só conta a história quem arrisca. E derrota eu não conseguia, ou você nunca ter tentado. O que você viveu o tempo todo era para ter feito. Talvez a quarta é que coloca esse senso da missão de salvar no teu coração, que só faz toda a diferença. Se você ser apaixonado por pessoas, o sucesso vai seguir. Você não precisa, sei lá, postar teu resultado no Instagram, algo do tipo, mas deixa que o seu sucesso faça barulho por você mesmo, sabe? Porque Deus não desampara a gente, isso é certeza. E como disse o salmista, a despeito de eu entrar no vale, eu tenho certeza que Deus vai estar comigo no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? E foi isso. Eu vivi períodos tão conturbados, inclusive eu perdi alguém que estava do meu lado, morreu no acidente que a gente teve, e hoje tem uma força que está dentro de mim que se chama o rapaz um amigo meu que eu perdi na comportagem. E em momentos que eu passei assim desafio, eu pude tirar lições de que Deus está com a gente e Deus é o patrono dessa obra e Ele não desampara cada um de nós. Comportagem é uma dignidade, comportagem me deu oportunidade, me deu dignidade. Na altura, quando cheguei no Brasil, um estudante não podia trabalhar com visto de estudante, depois que mudou a lei e tal, mas na época eu não podia trabalhar. Se não fosse a comportagem, eu seria deportado, eu tinha que voltar porque não tinha condições de bancar uma faculdade. Graças a Deus, eu estou indo para minha terceira graduação, uma pós, estou encerrando aqui também, e aí Deus me deu o privilégio de compartilhar minha história através de 3 livros. Um dos livros eu escrevi na época da comportagem, né? Em homenagem, assim, para de alguma forma presentear as pessoas, né? De tudo o pouco que eu aprendi, né? Compartilhar com as pessoas. Então, comportagem é uma dignidade. Casamento à vista, o carro à vista, tudo. Porque Deus, de alguma forma, Ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele honra a gente, né? E tem dias que vai ser difícil. Mas eu aconselho você a não focar na motivação, porque a motivação ela é traiçoeira. Vai ter dia que você não vai querer levantar para sair, para dar oferta, sabe? Vai ter dia que você não vai querer sair para fazer uma palestra. Mas tem a autodisciplina. A autodisciplina que é o desejo de fazer o que é certo, mesmo quando a motivação não quer. Então, seja disciplinado, uma hora vai dar certo, tá? Amém. Coloca Deus, vai dar certo. Amém. Rapidinho pra gente concluir, vou te pegar de surpresa aqui. Não sei se você conhece o nosso sistema, mas tem um pinga-fogo no altar aqui. Então eu vou te fazer perguntas rápidas, você vai me dar respostas rápidas. Vamos lá? Vai lá. Então vamos lá. Pastor Sambata, um verso da Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 19. Um trecho do Espírito de Profecia. Enquanto durar o tempo da graça, sempre haverá oportunidade para o comportor salvar. Um pastor especial para você. Só um? Difícil, né? Da comportagem e um fora da comportagem. Pastor Juraci Hauser, pastor Márcio Gerley, Canadá. Ok. Uma pessoa especial. Uma pessoa especial. Edriele Silva Lima, minha noiva. Eu só falou uma, né? Vai, mas tem pode minha mãe falar também, mais uma. Tá E a sua mãe que... Dona Diofina Isabel Oliveira. É que agora vai mudar a fase. Agora você vai para sua esposa, né? E... Que negócio difícil. Um livro do Espírito de Profecia. Desejar a todas as nações. Desejar a todas as nações. E o conselho você já deixou aqui pra gente. Cara, muito obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Esse testemunho eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Já me inspirou
Então eu tenho certeza que vai inspirar muita gente também. Parabéns pela sua história, é uma história que merece reconhecimento e Deus seja louvado pela sua vida e por tudo que você fez e ainda vai fazer pela Comportagem. Amém? Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado e aguarde aí os nossos novos convidados, que vai ser desse nível aqui, alto nível, que nem nós tivemos aqui hoje, o pastor Américo Sambata, diretor associado de publicações da ANP e da AOP. Pastor Sambata, vamos orar? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, consagramos esse episódio ao Senhor, para que todos aqueles que ouçam sejam impactados positivamente pelo testemunho da Comportagem. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Valeu. Aê!